de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Uma garota de programa é abordada por um policial que diz: A senhora está presa, Mas por que eu estou presa? porque a senhora está aqui nesta esquina vendendo seu corpo. Eu não vendo meu corpo aqui, não. Eu vendo preservativos aqui nesta esquina e ofereço demonstração grátis. Só isso. Uma mulher vai num cirurgião plástico para dar fim nas suas rugas. O médico então fala: Eu inventei um método revolucionário para acabar com as rugas. Coloco um parafuso no topo da sua cabeça, escondida no couro cabeludo, e toda vez que a senhora quiser eliminar uma ruga da sua face, basta apertar o parafuso e a sua pele é esticada, fazendo com que a ruga suma. A senhora quer experimentar? Claro, doutor. Pode colocar o parafuso na minha cabeça. Depois de 6 meses, a mulher volta ao consultório do médico e diz: Doutor, esta técnica do parafuso é muito boa, mas com o tempo apareceram estas bolsas horríveis bem debaixo dos meus olhos. O senhor deveria ter me alertado quanto a este efeito colateral. Minha senhora, estas bolsas embaixo dos seus olhos são os seus seios. E se a senhora não parar de apertar este parafuso e o deixar quieto, em 10 dias vai ter barba. Um sujeito vai ao urologista e fala para ele que o seu bingolim estava cor de laranja. O médico o examina e diz: Que estranho. Eu nunca vi isto antes. O senhor trabalha com algum tipo de pesticida? Não, senhor. O senhor por acaso tem ou teve algum contato com produto químico em seu trabalho? Não, senhor. Eu sou aposentado e não trabalho mais. Ok. O senhor por acaso já tentou tirar esta cor laranja lavando o bingolim? Já tentei várias vezes, doutor, mas não sai de jeito nenhum. Ok. O senhor me disse que é aposentado, certo? O que é que o senhor faz durante seu dia? Eu passo o dia assistindo filme pornô e comendo Cheetos. Um homem de 85 anos de idade estava sentado num banco da praça, chorando muito. Um jovem que passava pelo local fica comovido com a cena e senta-se ao seu lado e pergunta ao idoso o que estava acontecendo. O que o aflige, senhor? Estou apaixonado por uma moça de 22 anos. E o que há de mal nisso? O senhor não é correspondido? Claro que sim. Não é o que você está pensando. Moramos juntos, eu e ela, que é lindíssima. Toda manhã, antes dela ir ao trabalho, nós fazemos amor. Na hora do almoço, ela volta para casa e nós fazemos amor de novo. Daí ela me prepara um dos meus pratos preferidos e eu como tudinho. De tarde, se ela tem tempo, ela volta para casa e fazemos amor de novo. E olha que ela entende do assunto. Finalmente, quando chega a noite, voltamos para o nosso ninho de amor e fazemos amor a noite toda. Então eu não entendo. Me parece que vocês estão vivendo uma relação perfeita e não entendo o porquê do senhor estar chorando. É que eu esqueci onde eu moro. Um sujeito estava na sua loja quando o telefone toca e era um pesquisador de um jornal que logo diz: Boa tarde. Vi aqui que o senhor utilizou os classificados do nosso jornal recentemente e eu gostaria de saber se gostou do resultado. Nossa, o resultado foi excelente. Bastou eu anunciar que eu precisava de um vigia noturno e minha loja foi assaltada na mesma noite. Silvia e Silmara, duas solteironas, compram uma farmácia e num belo dia entra um homem, querendo comprar uma caixa de preservativos masculinos. Silmara, busca uma caixa de preservativos do tamanho padrão lá no estoque para este senhor. Tamanho padrão não serve. São muito pequenos. Silmara, traga então uma caixa de preservativos do tamanho G. O tamanho G também não serve. É muito pequeno.
Silmara, pega lá no estoque o maior tamanho de preservativos que temos aqui na farmácia. Silmara traz a caixa. O homem examina os preservativos e fala: Este também não serve. São pequenos demais. Silmara, os preservativos que você trouxe aqui são muito pequenos. E o homem quer um maior. O que eu posso oferecer a ele? Casa, comida, roupa lavada e uma sociedade aqui na farmácia. Dois amigos de longa data se encontram numa rua da cidade. E um diz ao outro: E aí, Gustavo? Como vai a sua vida de casado? Rapaz, nem te falo. Minha esposa é uma fera na cama. Fazemos amor de tudo quanto é jeito. Para você ter uma ideia, já fizemos todas as posições do Kama Sutra e vamos começar do zero e fazer todas de novo. E você, meu amigo? Como está a vida? Ultimamente, eu e minha esposa só fazemos estilo cachorrinho. Cachorrinho? Nossa, adoro este estilo. Você a pega por trás, certo? Não é bem isto, Gustavo. Na verdade, eu me sento na cama com cara de coitadinho e ela se deita fingindo-se de morta. Um colaborador vai até seu patrão e diz: Chefe, o senhor tem que me dar um aumento, pois existem várias outras empresas que estão atrás de mim. Ah, é? E quais são estas empresas? Posso saber? A empresa de água, a de luz e a de telefone. Dois velhos amigos se encontram num boteco e um diz ao outro: Que cara triste você está, rapaz. Não pode, não. Fique sabendo que quando eu estou triste assim, vou para minha casa e passo o dia fazendo amor com a minha mulher e fico alegre logo. Boa ideia, cara. Vou fazer exatamente isto. Será que sua mulher está em casa agora? Um sujeito vai no consultório de um amigo médico que o examina e logo após pergunta: Osvaldo, quantas vezes por semana você faz amor com sua esposa? Umas 2 vezes, acho eu. No máximo. 2 vezes? Mas ela esteve aqui na semana passada e me disse que faz amor umas 15 vezes por semana? Sim, Cláudio. Mas só até a gente acabar de pagar o nosso carro importado. Pedro e Henrique se encontram e começam a conversar. Henrique, você não vai acreditar. Mas no meu novo emprego, a mulherada fica dando em cima de mim. Que loucura, Pedro. E onde você está trabalhando agora? No porão de um velho motel. Um sujeito vai até um oftalmologista e diz: Doutor, eu estou vendo uma mancha muito grande na minha frente. Isto é fácil de resolver. Coloque este óculos e me diga se melhorou. Puxa, doutor, melhorou muito. Agora eu vejo a mancha muito melhor. Dois amigos conversam numa rua deserta. Puxa, que relógio bacana você está usando. Gostou? Eu ganhei este relógio numa corrida. Caramba! E quantas pessoas estavam participando da corrida? Eu, o antigo dono do relógio e um policial. A campainha de uma casa toca e uma mulher usando uma bela roupa vai atender. Bom dia, senhora. Eu sou o Adalberto, o afinador de pianos. Mas eu não chamei nenhum afinador de pianos aqui. Eu sei, mas seus vizinhos chamaram. No trabalho, João percebe que Carlos estava usando um par de brincos e diz: Carlos, que frescura é esta? Não é nada especial, João. Trata-se apenas de um par de brincos. Mas desde quando você usa brincos nas orelhas? Desde o dia que minha esposa os achou no meu carro. Alfredo liga para a empresa do seu amigo e a telefonista a atende. Por favor, eu poderia falar com o Dr. Renato? Olha, o Dr. Renato está no banheiro cagando neste momento e não poderá atender. O sujeito fica horrorizado com aquilo e desliga o telefone. Quando encontra o Renato, diz a ele: Renato, eu fiquei horrorizado com a maneira que a sua telefonista me atendeu um dia destes na sua empresa. Ela me disse que você estava cagando e não podia atender ao telefone. Você precisa falar com ela e dizer que estas coisas não se diz, né? Afinal, você é um grande empresário e precisa manter a etiqueta. Puxa vida, Alfredo, me perdoe. A telefonista é nova na empresa e eu vou falar com ela sim.
Obrigado pelo toque, meu amigo. Passaram-se alguns dias e o Alfredo liga novamente para o seu amigo Renato e a secretária atende. Bom dia, eu poderia falar com o Dr. Renato? Olha, ele está muito ocupado no momento e não pode atender. Não tem problema. Ele por acaso vai demorar muito? Olha, do jeito que ele passou aqui peidando, acho que vai sim. A igreja estava lotada e o padre interrompe o sermão do dia dizendo: Quem quer ir para o céu? Levanta a mão para eu saber. Todos levantam a mão, menos um bêbado que estava sentado na primeira fila. O padre então pergunta: O senhor não quer ir para o céu quando morrer? Quando morrer, eu quero sim. É que eu pensava que o senhor estava organizando uma excursão para hoje. Um sujeito vai pela primeira vez num bordel e, quando ele chega lá, vê que existiam duas portas para entrar. Numa delas estava escrito entrada para ricos e na outra entrada para pobres. Ele pensou: rico eu não sou. Então ele entrou pela porta que estava escrito pobres mesmo. Assim que ele entrou, haviam mais duas portas. Numa delas estava escrito pingolim grande e na outra pingolim pequeno. Então ele logo pensou e entrou na porta. Pingolim pequeno mesmo. Ele entra numa sala que haviam mais duas portas. Numa delas estava escrito: entrada para quem tem muito dinheiro, e na outra, entrada para quem está sem dinheiro. Ele, como não era bobo nem nada, não pensou duas vezes e entrou pela porta dos que não tinham dinheiro. Saiu na rua e ficou puto. Um bêbado chega numa estação de trem e pergunta para o segurança do local: Que horas sai o último trem daqui? O último trem sai às 11 horas. E que horas são agora? Agora são 10 horas e 20 minutos. O bêbado então se deita num banco que havia ali e dorme. Quando eram 11h05, o segurança acorda o bebum e fala: Senhor, o último trem já saiu daqui. Ótimo! Agora eu já posso atravessar a linha. Um bêbado estava andando pela rua e avista outro bêbado, e logo fala: Eu sou Deus e descobri isso na semana passada. Eita, você é Deus? Então me prova isso. O bêbado então saiu caminhando pela rua, passou por várias casas e parou em frente de uma casa que achou. Uma mulher que estava na frente da casa disse: Meu Deus, você de novo aqui? Um bêbado estava num boteco quando do nada dois sujeitos começam a brigar. O bêbado entra na briga e cortaram seu bingolim fora. Ele então vai até o hospital e diz para o médico: Doutor, cortaram meu bingolim fora e o senhor precisa implantar ele no lugar. Nossa, me dá o seu bingolim rápido então, para não perdermos tempo no implante. O bebum então coloca a mão no bolso, pega o bingolim e o entrega ao médico que diz: Meu senhor, isto aqui não é um bingolim. É um cigarro de palha. Eita! Fumei meu bingolim por engano. Um bêbado estava tão mamado que entra num velório para sentar e descansar. A esposa do falecido chora ao lado do caixão e diz: Coitado do meu marido. Faleceu como um passarinho. Um sujeito chega e vê o bêbado sentado ao lado do caixão e logo conversa com ele. Meus pêsames. Eu era muito amigo do falecido e a notícia me pegou de surpresa. Do que ele morreu? Deram uma estilingada nele. Um sujeito no interior do estado foi internado no hospício porque estava cismado que ele era um grão de milho. Ele então foi tratado, medicado e teve alta. A mulher dele foi buscá-lo, e quando estavam voltando para casa, ele vê uma galinha no caminho e fica estático, sem mover um único músculo do corpo. A mulher então diz: Marido, por que o separou? Não foi tratado e não sabe que você não é um grão de mil? Eu sei, mulher. Mas será que a galinha já sabe? Um bebum entra no boteco e fala para o balconista. Me dá 1 metro de cachaça. O balconista, para tirar uma com a cara do bebum, derrama a cachaça sobre o balcão e diz: Aqui está seu metro de cachaça. Posso lhe servir algo mais? Não, mas agora embrulha que é para viagem.
Um sujeito dirigia um carro em alta velocidade e um guarda o para e diz: Bom dia. O senhor pode me mostrar sua carteira de motorista? Eita, seu guarda! A minha carteira tá vencida. Ok. Me mostra então o documento deste carro. Eita, seu guarda! Não vai dar não. Este carro é roubado. Virche. Pode me abrir o porta-malas, por favor? Não posso abrir não, seu guarda. O dono do carro está amarrado e amordaçado lá dentro. O guarda então se desespera e chama reforços para atender aquela abordagem. Um coronel da polícia chega ao local e percebe que a carteira do motorista estava válida, os documentos do carro estavam em dia e o porta-malas estava vazio. Ele fica nervoso e fala: Mas que palhaçada é esta, afinal? Sei lá, seu coronel. Só falta agora este guarda dizer que eu estava dirigindo em alta velocidade. Um sujeito era conhecido por querer tirar vantagem e ganhar dinheiro de tudo que fazia. Um belo dia, ele apareceu na casa de um amigo e disse: Juarez, meu amigo, quanto tempo não te vejo. Aposto R$ 100 que você não adivinha o que me traz aqui. Ora, Otávio, muito fácil adivinhar. Você veio aqui para tentar arrancar algum dinheiro de mim. Imagina, Juarez. Eu passei aqui só para te dar um abraço, pois senti vontade de abraçar o meu amigo. Viu só? Você perdeu a aposta. Me passa os 100 paus aí, então. Um sujeito entra na farmácia e pergunta: O senhor por acaso tem termômetro colorido para vender aqui? Claro que não, né? Porque alguém iria comprar um negócio destes? É que minha esposa desconfia que nosso filho está com febre amarela. Um grupo de amigos marcam a tão sonhada pescaria que faziam todos os anos. Como era de costume, cada um deles levava uma garota de programa junto. Mas naquele ano, as mulheres dos amigos resolvem ir junto com eles. E apesar de tanto pedirem que não fossem, elas batem o pé e vão. Quando chegam na pousada, o gerente vai até a recepção e fala: Carambola! Desta vez vocês trouxeram umas garotas de programa feias demais. Joãozinho mostra seu boletim escolar para o seu pai que diz: Caramba, meu filho, que notas ruins, hein? Na minha época, notas assim eram punidas com uma bela de uma surra. Boa, papai! Vamos pegar a professora amanhã na saída da aula! Uma filha de pais separados faz 18 anos de idade e o pai fica todo feliz por ter que pagar a última pensão à ex-mulher. Ele então se encontra com a filha, lhe parabeniza pelo aniversário e faz o cheque. Ele então pede para a filha que entregue o cheque para sua mãe e diga a ela que este será o último que ela irá receber dele. Depois de alguns dias, o pai se encontra com a filha e fala: Oi, minha filha. Você entregou o cheque para sua mãe? Entreguei sim, papai. E o que ela disse? Ela disse que o senhor não é o meu pai. Numa cidadezinha do interior, existiam dois irmãos bem peraltas. Um tinha 7 anos e o outro 11 anos. Os pais dos garotos já sabiam que tudo de ruim que acontecia na cidade tinha a participação dos peraltinhas. Um belo dia, o pai fica sabendo que na igreja o padre dava um jeito nos meninos sapecas da cidade e resolveu mandar os meninos para a igreja. Mandou primeiro o filho mais novo, que quando chegou na igreja, o padre logo pergunta: Meu filho, sabe onde está Deus? O moleque ficou paradinho no lugar sem dizer nada. O padre então fala mais alto com a criança. Onde está Deus, moleque? O moleque então sai correndo da igreja para casa e se esconde debaixo da sua cama. O irmão mais velho viu ele chegar, foi até o quarto e o viu debaixo da cama. Logo ele pergunta ao irmão: O que foi que o padre disse? Tamo perdido, mano. Deus sumiu e tão achando que a culpa é nossa. Eram 3 amigos, e um deles tinha um bafo terrível que era difícil aguentar. Seu apelido era Bafúncio. Um dia, os 3 saem para acampar. E como só havia uma barraca, os 3 são obrigados a dormir juntos. Os outros 2, como não aguentavam o bafo matador do Bafúncio, falaram antes de dormir. Bafúncio?
Se você roncar ou for falar algo, nos avise para colocarmos a cabeça debaixo das cobertas, para não sentirmos seu bafo, tá? Era então de madrugada e o bafúncio cutuca os amigos, e eles imediatamente colocam as cabeças debaixo da coberta, e o bafúncio diz: Payday. Um sujeito chega todo mordido, sujo, com o terno todo rasgado, cheio de hematomas e com a gravata toda torta. O chefe dele vê o estado com que seu colaborador chegou e pergunta: Mas o que foi que aconteceu com você? Sofreu algum acidente? Não, chefe. É que eu acabei de enterrar minha sogra. Foi apenas isto. E por que você está todo rasgado e ferido então? O senhor acredita que a velhota não queria entrar no caixão? Um sujeito entra no banco e percebe que todos estavam andando de um lado para o outro e olhando atentamente para o chão como se procurassem algo. Havia um senhor parado que não se mexia, e como o sujeito era muito curioso, logo pergunta a ele: Senhor, sabe o que está acontecendo aqui? Não foi nada demais. Foi só um rapaz que deixou cair uma nota de $100 no chão e todo mundo está procurando. E o senhor? Por que não está procurando? Porque a nota está bem debaixo do meu sapato. Um jovem leva seu pai para o deixar num asilo de velhos e, quando eles chegam, senta o pai num sofá na recepção e vai direto para o balcão conversar sobre a internação. O velhinho, então, começa a pender para a esquerda, e uma enfermeira que estava ali por perto coloca várias almofadas do seu lado esquerdo para o manter reto. Então o velhinho começa a pender para a direita, e a mesma enfermeira, vendo aquilo, coloca várias almofadas do seu lado direito também. O velhinho começa a pender para a frente, e a mesma enfermeira coloca várias almofadas na frente dele para que ele ficasse ereto. Nisso o filho retorna e fala para o pai: Legal este lugar, né, pai? É bom sim, meu filho. Mas as enfermeiras daqui não deixam a gente nem peidar. Um sujeito chega numa casa lotérica e diz: O senhor pode me ajudar? Claro, senhor. Do que o senhor precisa? Eu quero um bilhete da loteria, mas não tenho ideia do número que vou escolher. Não se preocupe, então. Eu vou lhe ajudar. Por quantos anos o senhor estudou? 9 anos. Ótimo. Já temos um número. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhos. Quantos livros o senhor já leu na sua vida? 7 livros. Ok, já temos um 9, um 4 e um 7. Quantas vezes por semana o senhor faz amor com sua esposa? Meu filho, esta pergunta é muito pessoal. Mas o senhor quer minha ajuda ou não? Se quiser, tem que responder. Tá bom, 2 vezes. Ok. Já temos então um 9, um 4, um 7 e um 2. Estamos quase lá. Bom, agora que já estamos mais íntimos, quantas vezes o senhor já deu a rabiola? Qual é a sua? Eu sou muito macho. Ok, meu senhor. Vamos considerar então 0. Com as informações que o senhor passou, temos todos os números que precisamos. 9, 4, 7, 2 e 0. O sujeito compra o bilhete da loteria com o número que o atendente sugeriu e vai para casa. No outro dia, ele confere o resultado do sorteio e o bilhete premiado foi 9, 4, 7, 2 e 1. Ele fica puto da vida e diz: Caramba, por conta de uma mentirinha eu não fiquei rico. Um sujeito vai no boteco e, como de costume, leva seu macaco junto. O macaco era a atração do local. Ele pulava de mesa em mesa, comia o que estivesse em cima, provocando muitas risadas dos clientes. No boteco, havia também uma mesa de bilhar que estava sendo utilizada pelos clientes, e o macaco, quando a viu, pulou para cima da mesa e comeu a bola vermelha. O sujeito se desespera e corre com o macaco para o veterinário. Dias depois, ele aparece novamente no boteco com o macaco e pede um martini com azeitona. O macaco, então, pega a azeitona do copo do sujeito, enfia no lá mesmo e depois come. O atendente olha aquilo e diz: Mas que macaco mais porco. É que ele engoliu uma bola de bilhar na semana passada que deu um trabalho danado para sair. Depois deste dia,
Ele mede tudo que põe na boca para comer. Um sujeito é chamado para fazer um serviço na casa de um outro e depois de horas trabalhando duro de terno e gravata, todo suado, avista um caipira deitado numa rede, na maior folga e mastigando um capim. Ele não resiste e fala para o caipira. Você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? A inveja também é. Um casal de meia-idade tinham 2 filhas lindas e maravilhosas. O grande sonho do casal era ter um filho homem, mas devido à idade avançada dos dois, não tinham muito tempo. Conversaram e decidiram tentar então. Foram várias semanas de tentativa e finalmente a mulher engravidou e 9 meses depois nasce um menino. O pai fica todo orgulhoso e corre ao berçário do hospital para ver seu filhinho. Quando ele vê o filho, fica assustado, pois nunca havia visto uma criança tão feia como aquela. Então ele retorna ao apartamento da esposa no hospital e pergunta: Querida, vi nosso filho no berçário. Você jura que não me traiu? Dessa vez eu juro que não. Mas por quê? Era uma aula como as outras, e a professora pede aos alunos que tragam equipamentos de primeiros socorros na próxima aula. No outro dia de aula, a professora pergunta aos alunos: Joana, o que você trouxe? Eu trouxe esparadrapos, professora. E quem te deu os esparadrapos? Foi minha tia. E o que foi que ela disse para você? Que os esparadrapos são bastante utilizados para fechar os curativos. Muito bem, Joana. A professora então faz a mesma pergunta aos outros alunos. E quando chega a vez do Joãozinho: O que você trouxe, Joãozinho? Eu trouxe um cilindro de oxigênio. E quem foi que te deu este cilindro? Foi meu avô. E o que foi que ele te disse? Devolve! Devolve! Num concurso público dos Correios, a primeira questão era: qual a distância da Terra até a Lua? Um sujeito que estava fazendo a prova, quando vê esta questão, se levanta e entrega o teste em branco para o examinador, dizendo: Se é para trabalhar neste trajeto, eu desisto da vaga. Um velhinho, numa bela manhã, acorda com o bingolim duro como uma pedra. A velhinha, quando vê aquilo, fica toda assanhada e começa a tirar a roupa, dizendo: Vamos aproveitar então, meu velho. O velhinho coloca a roupa e diz: Que aproveitar que nada. Eu vou lá pro boteco mostrar pra turma. Um grande empresário marca uma audiência com um deputado em Brasília e, enquanto o aguarda na sala de espera, é tratado com muita mordomia pelo seu oficial de gabinete. Quando ele é recebido pelo deputado, diz: Senhor deputado, eu fico até constrangido de falar, mas minha carteira sumiu. Eu tenho certeza que estava com ela ao sentar lá fora para lhe esperar, pois tive que mostrar meu RG na entrada do prédio e o guardei de volta na carteira. Não quero insinuar nada, mas a única pessoa com quem tive contato de lá para cá foi com seu oficial de gabinete. O deputado então escuta o empresário e sai da sala sem falar nada, e minutos depois retorna com uma carteira nas mãos. Entrega ao empresário e pergunta: É esta a sua carteira? Sim, é esta. Eu fico envergonhado e espero não ter causado um mal-estar entre o senhor e o seu oficial de gabinete quando pegou a carteira de volta. Não se preocupe com isso. Ele nem percebeu que a peguei. Manuel e Alexandra já estavam com 85 anos de idade. E Manuel resolve comprar um sapato feito com pele de jacaré sem que Alexandra saiba. Ele chega em casa com os sapatos novos, os coloca, vai para a frente da Alexandra e fala: Alexandra, o que você acha? Acha o quê, Manuel? Você não está percebendo nada de diferente em mim? Não estou, não. O que é? Manuel então vai até o banheiro e tira toda a sua roupa, ficando apenas com os sapatos, e volta para a frente da esposa dizendo: E agora, Alexandra? Está notando algo de diferente? Não estou não, Manuel.
Ele continua caído como ontem e como estará amanhã. E você sabe o motivo dele estar caído? Não sei não, Manuel. Qual é? Porque ele está olhando para os meus sapatos novos. Puxa, então você poderia ter comprado um chapéu novo. Um caipira queria começar a criar porcos e então comprou vários deles para colocar em seu sítio. Passaram-se alguns meses e ele percebeu que as porquinhas não ficavam prenhas e ele, como havia gasto todo o seu dinheiro com os porcos, resolveu ligar para um veterinário e pedir ajuda. O veterinário, quando chegou no sítio, examinou os porcos e disse para ele que a inseminação artificial era a única saída para que as porquinhas se reproduzissem. Ele não fazia a menor ideia do que era inseminação artificial, mas para não demonstrar ignorância ao veterinário, disse que logo no dia seguinte já iria tomar todas as providências. O caipira tinha apenas uma dúvida que era: como ele ia saber se a porca estava prenha ou não? O veterinário explica a ele que quando a porca ficasse prenha, elas iriam parar de andar por todo o sítio e ficariam mergulhando na lama. O caipira, no outro dia, encheu a Kombi de porquinhas e as levou para o meio do mato e fez sexo com todas. Depois ele retornou à fazenda. No dia seguinte, as porquinhas estavam andando pelo sítio e nada de lama. O caipira conclui então que devia repetir a dose e colocou todas as porquinhas na Kombi e retornou ao matagal. Logo após, ele retornou para casa e no dia seguinte as porquinhas continuavam a andar por todo o sítio e nada de lama. Ele não desistiu e colocou todas as porquinhas novamente na Kombi e se dirigiu para o matagal. No dia seguinte, ele pediu para sua esposa dar uma olhada nas porquinhas e ver se elas estavam mergulhadas na lama. A mulher foi até a janela da casa, voltou e falou: "Olha, elas não estão na lama, mas estão dentro da Kombi e uma delas não para de buzinar." Um sujeito vai até o hospital para visitar um amigo japonês que havia sofrido um grave acidente de carro. Quando ele chega no quarto, vê o amigo entubado, cheio de fios e mangueiras para todo lado. Ele fica então só observando o amigo, com os olhinhos fechados, sofrendo, mas repousando, mesmo com todos aqueles fios e mangueiras ligados conectados no seu corpo. Num dado momento, o japonês acorda, arregala os olhos e fala: Sanso hosu o fumanai yo ni shite kudasai. Sanso hosu o fumanai yo ni shite kudasai. Depois de dizer isto, ele não suporta mais e falece. O sujeito então fica com aquelas últimas palavras do amigo na cabeça. Na missa de 7º dia do amigo, ele vai até a esposa do japonês e diz: Meus sentimentos, dona Fumika. O Fujiro, antes de falecer, me disse estas lindas palavras: Sansu Hosu Ufumanai Yonishite Kudasai. Pode me traduzir? Pare de pisar na mangueira de oxigênio, por favor. Um marido estava passeando com sua esposa pela rua quando a esposa se distancia do marido. Ela retorna e diz: Querido, você pode me dar uma moeda para eu dar para aquele cego ali na esquina? O marido olha desconfiado para a esquina e vê um sujeito sentado, todo maltrapilho e usando um par de óculos escuros. E o que ele disse? Pelo amor de Deus, minha bela senhora, você pode me dar uma moedinha? Ele te chamou de bela senhora? Sim, meu amor. Ele deve estar precisando muito. Toma então a moeda. Este senhor com certeza é cego. Um amigo diz ao outro: Cara, eu não posso ouvir uma buzina que fico nervoso. Nossa, Augusto! Por que disso? É algum trauma de infância? Não, é que minha mulher fugiu com um motorista de caminhão. E toda vez que ouço uma buzina, acho que é ele trazendo ela de volta. Duas amigas cinquentonas conversam. Hoje eu estou furiosa. Por que, Camila? O que aconteceu? Você acredita que eu vi a minha filha e o namorado dando uns amassos na sala de casa? Sério? E aí? O que aconteceu? O namorado primeiro colocou as duas mãos nos seios dela. Até aí tudo bem. Eu tolero. Depois minha filha pegou no pingolim dele. Até aí tudo bem. Depois o namorado tirou toda a roupa. Até aí. Tudo bem também. Depois minha filha também tirou a roupa. Até aí tudo bem.
eu até tolero. Fizeram sexo na minha sala e em cima do meu sofá. Até aí tudo bem também. Mas, Camila, se você é tão liberal assim e viu os dois fazendo sexo porque ficou tão nervosa? Não entendi. Você acredita que depois o garoto teve a pachorra de limpar o bingolim na minha cortina? Um sujeito entra no ônibus e se senta de frente a uma linda mulher usando uma mini saia. Ele olha para as pernas dela e percebe que, além disso, ela estava sem a calcinha. O senhor está olhando para minha gatinha? Sim, mas me desculpe, eu não resisti. Não tem problema. Olha, vou fazer com que a gatinha lhe mande um beijo, tá? Ela se mexe e a gatinha manda um beijo pro sujeito. O sujeito fica mais ouriçado e pergunta: A sua gatinha faz mais alguma coisa? Sim. Ela pode também piscar para você. Quer ver? E a gatinha da mulher pisca para o sujeito. Se você quiser, pode colocar 2 dedos na boca da minha gatinha. Nossa, vai me dizer que ela também sabe assobiar? Era uma cidade pacata do Velho Oeste, quando um sujeito chega montado num cavalo, o amarra em frente do saloon e entra. Ele bebe um uísque e logo sai dali. Percebe então que seu cavalo havia sido roubado e fica puto da cara. Ele então saca a arma e entra novamente no saloon, atirando para o alto e dizendo: Quem foi o desgraçado que roubou meu cavalo? O bar todo fica em silêncio. Tudo bem. Eu vou beber mais um uísque e sair. Se meu cavalo não estiver amarradinho no mesmo lugar que o deixei, vou fazer aqui o mesmo que fiz no Texas. Pediu então mais um uísque e bebeu, sob olhares curiosos dos frequentadores do bar. Ele então termina de beber, paga a conta e sai. Lá fora, ele encontra seu cavalo amarradinho no mesmo lugar que o havia deixado. Um outro sujeito sai do bar e pergunta, por curiosidade: O que o senhor fez no Texas? Voltei a pé para casa. Um homem vai ao médico com sua esposa e diz: Doutor, eu estou com um problema muito sério e o senhor precisa me ajudar. O que foi, meu senhor? É que todos os dias eu urino às 5 horas da manhã e faço cocô 1 hora depois. Eu não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, é um sinal que seu organismo está reguladíssimo e funcionando perfeitamente. O problema, doutor, é que eu acordo às 8 horas da manhã. Um sujeito liga para seu plano de saúde e diz: Bom dia, eu queria marcar uma consulta com um cardiologista. Cardiologista? Deixa eu ver aqui. Ok, temos consulta disponível para daqui a 4 meses. 4 meses? E se eu falecer até lá? É só deixar avisado para alguém ligar aqui e desmarcar. Mamãe, já posso usar um sutiã? Não. Por favor, mamãe, deixa eu usar, vai. Não! Mas eu já tenho 17 anos, mamãe. Pare com esta conversa e se senta para tomar seu café, Rodrigo. Um casal estava deitado assistindo televisão quando a mulher diz bocejando: Boa noite, querido. Já vai dormir? Logo agora que eu ia abusar de você? Abusa, então. Pega uma cerveja e corta uns pedacinhos de queijo para mim? Um velhinho estava acamado e à beira da morte. A sua família se reúne no andar de baixo da casa e resolve fazer biscoitos. Do quarto, o velhinho sentiu um cheiro maravilhoso e chamou seu netinho ao quarto, pedindo para que ele buscasse alguns para ele. O garoto vai então até a cozinha, mas volta sem nada nas mãos, dizendo: A mamãe disse que os biscoitos são só para o velório. 2 amigos conversam na rua. Eu sou muito cismado, sabe? Mas, por outro lado, tenho muita sorte. Veja só. Eu nasci no dia 4 de abril, às 4 horas da tarde. No meu aniversário de 44 anos, eu fui numa lotérica e comprei o bilhete de loteria número 44.444. Ganhei uma bolada de 4 milhões de dólares e em seguida fui ao Jockey Club e apostei tudo no cavalo número 4 do quarto páreo. Puxa, que história bacana! Mas e aí, quanto você ganhou depois? Perdi tudo. O cavalo chegou em 4º lugar. Um garotinho fala: Antes eu apanhava na escola.
Então o papai me colocou para fazer aulas de karatê, para que eu pudesse me defender. Agora eu apanho na escola e nas aulas de karatê. Felipe saiu para tomar umas com seus amigos e depois de beber todas e ficar bem alto, sentiu vontade de fazer amor. Como ele era fiel à sua esposa, voltou logo para casa. Quando ele entra na sua casa, sua esposa já estava dormindo, num sono bem profundo e com a boca aberta. Ele então pega uma aspirina e coloca na boca dela, que se assusta e acorda gritando: Felipe, o que foi isso que você colocou na minha boca? Calma, Camila, é só uma aspirina. Mas, Felipe, eu não estou com dor de cabeça nem nada. Era isso que eu queria ouvir. Um alto executivo que estava muito estressado segue as recomendações médicas e vai passar uma temporada numa fazenda. Quando ele chega lá, resolve ajudar nas atividades diárias para passar o seu tempo. O capataz da fazenda então diz a ele para espalhar um caminhão de esterco sobre o campo, preparando assim a terra para a próxima plantação de batatas. Em poucas horas, o executivo retorna dizendo ter acabado, e o capataz, vendo a rapidez com que o serviço foi feito, vai até o local para conferir. Chegando lá, o serviço estava correto e muito bem feito. Ele fica admirado com a rapidez do executivo e o parabeniza. Então ele leva o executivo num celeiro e pede para ele que separe as batatas que lá estavam entre pequenas, médias e grandes. O capataz então pensa: com a esperteza e rapidez dele, certamente ele acaba isso em 1 hora. Depois de 2 horas, o capataz retorna ao celeiro e vê o executivo com uma batata na mão e na sua frente 3 montinhos minúsculos. Caramba! Como o senhor pode ser tão rápido em uma tarefa e lerdo na outra? É que para espalhar merda eu sou bom, mas para tomar decisões... Um cara entra com um cachorro numa loja e um sujeito que estava lá diz que o cachorro era muito bonito. O cara, sem perder tempo, diz ao sujeito: quer ver uma coisa? Coloca a mão no focinho dele para você ver. O sujeito então coloca a mão no focinho do cachorro e ele não fez nada. Ué, já coloquei e não aconteceu nada. Por que você me fez fazer isso? É que eu achei este cachorro no meio da rua e não sabia se ele mordia. Um sujeito entra numa galeria de arte e aprecia o trabalho artístico do pintor José da Cunha. Ele então gosta muito de um quadro e diz que vai levá-lo. José da Cunha disse ao sujeito que ele iria gostar muito daquele quadro em sua casa, pois o mesmo lhe custou 9 anos da sua vida. Caramba, 9 anos? Deve ter dado muito trabalho, então. Se deu. Foi um dia para pintar e o resto para vendê-lo. Num vagão de trem, um anãozinho começa a escorregar no banco e um sujeito, para mostrar que era solidário, coloca o anão de volta no lugar. O anão volta a escorregar pelo banco do trem e o mesmo sujeito o coloca no lugar novamente. A situação então se repete pela 5ª vez e o sujeito, já irritado com o anão, fala: Carambola! Será que você não consegue ficar sentado sem se mexer? Meu amigo, estou tentando desembarcar às 5 estações e o senhor não deixa. 5 escoteiros vão na reunião semanal do grupo e comunicam a seu chefe que haviam feito uma boa ação naquela tarde, que foi ajudar uma velhinha a atravessar a rua. O chefe do grupo fica todo orgulhoso e então pergunta: mas foram necessários 5 pessoas para ajudar uma velhinha a atravessar uma rua? Claro, chefe. A velhinha não queria atravessar de jeito nenhum. Um sujeito bate na porta de uma casa e diz: bom dia, o senhor não quer contribuir com a casa dos idosos hoje? Claro, 1 minuto que vou buscar minha sogra. 2 amigos estavam consertando a cerca de uma fazenda quando um deles sente falta de um martelo. Virche, eu acho que deixei o martelo no último mourão que arrumamos, a uns 4 quilômetros daqui. Pode ir lá dar uma olhada? Depois de 1 hora, o amigo volta todo suado e ofegante, dizendo: está lá mesmo. Pode ir buscar sem medo. 2 sujeitos saem de um cassino em Las Vegas. Um estava completamente pelado e o outro só de cuecas. O que estava nu diz ao outro: cara,
Como eu admiro esta sua postura de saber a hora de parar. Um louco vai até um bar e pede uma coca em lata. O balconista então pega a coca e dá para ele, que logo em seguida tira um abridor de latas do bolso e começa a abrir a lata. Inconformado com aquilo, o balconista fala: Ei, não sabe para que serve esta argolinha em cima da lata? Claro que sei. Para quem esquece de trazer um abridor, certo? Um sujeito vai até uma aldeia de índios e fica sabendo que um deles possuía uma memória incrível. Ele vai até o índio e pergunta: Você se lembra o que você comeu no dia 10 de agosto de 1965? Eu comi ovos. O sujeito fica cismado com aquilo, mas como o índio apenas respondia uma pergunta por pessoa, ficou quieto. Depois de 15 anos, o mesmo sujeito andando pelas ruas da cidade encontrou o índio, sentado na calçada, pedindo uma moeda, fica surpreso e diz: Mas como? Frito. Um sujeito vai ao médico e logo diz: Doutor, já vou falando. Antes de vir aqui eu passei numa farmácia. Ah, é? E qual foi a besteira que eles te falaram lá? Disseram que era para eu procurar um médico. No sertão do estado, o jegue do sujeito empaca e não havia nada que fazia o bicho se mover. Um veterinário que estava voltando de uma visita a uma fazenda da região passa por ali e vê a situação do sujeito e se compadece com aquilo. Ele então coloca sua maletinha no chão, tira uma seringa e aplica uma injeção no jegue, que sai correndo como um carro de Fórmula 1. O sujeito fica admirado com aquilo e pergunta para o veterinário: Nossa, quanto custa esta injeção? $10. Carambola! Me aplica logo 2 então, que eu preciso alcançar o jegue. Um paciente vai ao médico e diz que tinha um problema muito sério. Ele disse que peidava o dia todo, mas os seus peidos não faziam barulho e muito menos tinham cheiro. O médico o examinou e receitou um xarope para que ele tomasse de 6 em 6 horas por uma semana. O sujeito passa numa farmácia, compra o xarope e vai para casa. Ele começa a tomar o xarope de acordo com o que o médico lhe disse, e depois de uma semana, retorna ao médico e diz que o xarope não havia feito nenhum efeito, pelo contrário, disse que os seus peidos, além de não pararem, agora estavam fedidos. O médico sorriu para ele e disse: Que nada, curei o seu olfato, agora vamos ver se curamos o seu ouvido. Uma mulher estava numa estação aguardando o seu trem para viajar ao interior, quando deu nela uma vontade louca de mijar. Ela vai até o banheiro da estação para fazer xixi, e quando retorna, o seu trem já havia chegado e partido. Ela então começa a chorar, e um mineirinho que estava ali por perto vendo aquilo, vai até a mulher e pergunta: Por que você está chorando? É que eu fui no banheiro mijar, e o trem partiu. Mas você já não nasceu com o trem partido? Um cara convence a garota mais bonita do bairro a sair com ele. Ele vai até a casa dela, para o carro na porta e dá um toque na buzina avisando que havia chegado. Ela vai até o carro e, quando vai colocar o cinto de segurança, solta um peido bem alto e fedido dentro do carro. Ela fica toda envergonhada e fala para o sujeito que aquilo fique entre eles dois. O cara abre os vidros do carro e fala: Não sei não, eu prefiro que se espalhe um pouco. Um mineirinho, bem raquítico e muito tímido, entra no ônibus para ir até uma cidadezinha do interior de Minas Gerais e percebe que seu companheiro de poltrona era um brutamontes de 2 metros de altura e com cara de poucos amigos. O ônibus começa a viagem e o cara do lado do mineirinho cai no sono. Ele fica muito enjoado com as curvas da estrada. O mineirinho então vomitou toda a janta no peito do sujeito ao lado, que apesar de tudo não acordou. Quando o ônibus chega na cidadezinha, o sujeito acorda e coloca a mão no peito, que estava todo melecado. Ele olha enfurecido para o mineirinho, que prontamente diz: Você me orou? Mamãe? Mamãe? Por acaso a bunda da gente fica amarrotada? Claro que não, minha filha. Quem te disse isso? Ninguém me disse. É que eu ouvi o papai dizendo pro Nestor que hoje à noite ia passar o ferro na bunda da nossa empregada.
Dentro de uma geladeira, a garrafa de vinho estava fazendo piadas com o litro de leite. Seu branquelo azedo, por que você não pega um solzinho e fica bonitão como eu, hein? Fique sabendo que sol faz bem e nos dá vitamina D. O leite era realmente muito branco, mas mesmo assim falou. Olha só quem fala, logo você que ferra com a saúde de todos, causa cirrose, ataca o fígado, dá gastrite, embriaga as pessoas e causa até morte no trânsito. Pode ser sim seu leite branco, mas tem uma coisa que nenhum de nós pode negar. Ah, é? Pode me dizer o que é então? Minha mãe é uma uva. Dentro de um ônibus lotado, uma mulher fica brava com um passageiro e logo diz: O senhor quer fazer o favor de tirar este volume de perto de mim? Calma, minha senhora. Não é nada que a senhora está pensando. Este volume é um pacote de dinheiro. É que eu recebi meu salário hoje em espécie, enrolei-o todo e coloquei-o no meu bolso. Meu senhor, então você deve ser um funcionário exemplar, porque o seu salário dobrou desde que embarcou no ônibus. Um homem entra no quarto do seu filho para lhe desejar boa noite e percebe que o menino estava tendo um pesadelo. O pai o acorda e pergunta-lhe se ele estava bem. O moleque fala que estava assustado porque havia sonhado que uma das suas tias, a tia Filomena, havia morrido. O pai lhe garante que a tia Filomena estava bem, o sossega e o coloca de volta na cama. No dia seguinte, recebem a notícia que a tia Filomena havia falecido. Depois de 10 dias, o pai entra no quarto do menino para dar boa noite e percebe que ele estava tendo um pesadelo de novo. O pai o acorda e pergunta a ele se estava tudo em ordem. O menino mais uma vez disse que estava assustado, pois havia sonhado que seu avô Bernardo havia morrido. O pai fala que o vovô estava bem e o coloca para dormir na cama de novo. No dia seguinte, recebem uma ligação e o vovô Bernardo havia falecido. Depois de uns 20 dias, o pai entra no quarto do menino e percebe que ele estava tendo um pesadelo novamente. Ele o acordou e o pai torna-lhe a perguntar se estava tudo bem. O menino diz que ficou muito assustado, pois estava sonhando que seu pai havia morrido. O pai garante ao filho que está bem e nada de mal vai acontecer a ele. No dia seguinte, ele sai de casa para o trabalho com o maior cuidado do mundo, dirige bem devagar para evitar uma colisão, não come nada com medo de sua comida ter sido envenenada e evita falar com seus amigos com medo de ser assassinado. Ele então volta para casa e vê o leiteiro caído e morto na varanda. Uma repórter vai até um certo país para fazer uma entrevista e percebe que há 10 anos atrás, as mulheres andavam atrás dos maridos em sinal de respeito, mas naquele dia, as mulheres estavam andando cerca de 10 metros à frente dos maridos. Isto era uma vitória incrível do movimento feminista daquele país. A repórter então faz uma entrevista com uma das mulheres e pergunta-lhe se ela também achava uma vitória o fato das mulheres agora andarem na frente dos maridos. Não foi uma vitória, não. Os maridos que mandam a gente andar na frente deles. Mas isto é sensacional! Finalmente, os homens admitiram a importância das suas mulheres. Me conta mais. Quando começou esta onda dos homens pedirem para vocês andarem na frente? Desde que começou a onda de minas terrestres aqui. Um oficial do exército é informado que a mãe de um dos seus soldados havia falecido, mas não sabia como dar a notícia para ele. Após pensar muito, teve uma ideia sensacional. Chamou a sua tropa e os alinhou dizendo: quem tiver a mãe ainda viva, dê um passo à frente. Quando o soldado dá um passo à frente, o oficial vai até ele e diz: você não. Apenas os que têm a mãe ainda viva. O maior hipnotizador do mundo estava fazendo um tour de 3 dias num teatro do Brasil, com todos os ingressos vendidos nos dias de apresentação. No primeiro dia, ele entra no palco e diz: chorem, e todos na plateia começam a chorar. Na segunda noite de apresentação, ele entra no palco e diz: riam, e todos na plateia começam a rir sem parar. No terceiro dia, ele tropeça no palco na sua entrada e diz: merda! 3 amigos, João, Pedro e Gustavo, trabalhavam num prédio, no 60º andar,
e quando chegam para trabalhar num determinado dia, percebem que não havia energia elétrica e os geradores estavam parados. Como tinham muita coisa para fazer naquele dia, teriam que subir todos os andares pelas escadas. Pedro teve uma ideia e falou: podemos nos distrair durante a subida e assim nem percebemos o tanto que teremos que caminhar. A proposta é a seguinte: nos 20 primeiros andares, o João, que gosta de contar piadas, conta umas pra gente e a gente sobe dando risadas. Do 20º ao 40º, eu que conheço muitas histórias românticas, conto umas pra vocês e com isso vamos nos distraindo na subida. E finalmente, nos 20 últimos andares, o Gustavo, que gosta de histórias tristes, conta umas pra gente se distrair. O que acham? Os três concordam com a ideia do Pedro e começam a subir as escadas. João então conta umas piadas para os dois amigos que riem tanto a ponto de não perceberem que chegaram no 20º andar. A partir dali, Pedro começa a contar suas histórias românticas e todos ficam entretidos, a ponto de não perceberem que já estavam no 40º andar do prédio. Daquele ponto em diante, a distração era por conta do Gustavo, que ia contar uma série de histórias tristes aos dois amigos. Ele então diz: vamos lá, pessoal. Eu tenho uma história bem triste para contar. Os outros dois ficam muito curiosos e perguntam: conta logo pra gente, Gustavo. Esquecemos de pegar as chaves do escritório, lá embaixo na portaria do prédio. Joãozinho chega pro seu amigo Pedrinho e fala: Pedrinho, eu descobri que todos os adultos têm um segredo e a gente pode se aproveitar disso. Como assim? Pergunta Pedrinho. Fácil. Vou te explicar. É só chegar pro adulto e dizer: eu sei de toda a verdade. Quando a gente diz isso, eles dão dinheiro e doces pra gente. Joãozinho ficou empolgado com aquilo e quando chega em casa, coloca a ideia em prática. Chega para sua mãe e diz: mamãe, eu já sei de toda a verdade. A mãe do garoto ficou branca e logo lhe deu $100 dizendo: pelo amor de Deus, meu filho, não diga nada ao seu pai. Joãozinho ficou muito alegre e não via a hora de seu pai chegar do trabalho. Quando dá umas 7 horas, o pai dele chega em casa e Joãozinho vai abrir a porta falando: pai, eu já sei de toda a verdade. O pai fica desesperado e dá $100 pro moleque dizendo: meu filho, não diz nada pra sua mãe, tá? O moleque então vai pra cama pensando numa maneira de ficar rico com aquilo. E no dia seguinte sai na rua para colocar o plano em ação. Ele vê o carteiro numa esquina, vai até lá e diz: eu já sei de toda a verdade. O carteiro derruba a bolsa de cartas no chão, se ajoelha e grita: meu filho, vem aqui e dá um abraço no papai. Era uma noite especial, pois o pianista iria fazer seu primeiro recital no teatro. A casa estava lotada e o pianista entra e começa a tocar. O pianista era tão ruim que aos poucos o teatro vai se esvaziando até que fica apenas um sujeito na plateia. O pianista acaba o recital, vai até o sujeito e diz: eu gostaria de lhe agradecer por ter ficado e apreciado minha música até o final. Tudo bem, agora me ajuda a encontrar minhas muletas. Um garoto de 17 anos vai a uma festa e avista uma garota pela qual ele estava apaixonado, mas devido à sua timidez, nunca chegou perto dela. Os amigos resolvem então dar uma ajuda para o rapaz. Vai até ela e diga alguma coisa. Mas o que eu falo? Horas. Qualquer coisa. O importante é começar um assunto. Ele então vai atrás da garota, até que ela entrou no banheiro e ele ficou na porta, esperando ela sair para puxar um assunto. A menina, então, sai do banheiro e ele olha novamente para os colegas, perguntando: o que eu digo agora? Diga qualquer coisa, rápido. Ele, então, vai até a garota e diz: cagou? Dois amigos, após muitos anos sem se verem, se encontram e um pergunta para o outro: que bom te ver, Osvaldo. Me falaram que você havia se casado? É verdade, Amaral. E olha, já tenho até 2 filhas. Puxa, que legal! E como é o nome delas? A menina mais nova se chama Coristina e a mais velha, Novalgina. E você, Amaral, já tem filhos também? Claro que sim, amigo. Tem uma menina também que se chama Maria. Maria? Mas isso é nome de bolacha, pô! Uma mulher grávida acorda num sábado
e diz ao seu marido que estava com vontade de comer caranguejos, mas era para ele não se preocupar porque era apenas um desejo e logo passava. O marido disse que isso não era problema. E como era um sábado, ele iria pegar o carro da família, ir até a praia e comprava os caranguejos para ela. Ele então desce pelo elevador do prédio, pega o carro e vai até a praia para comprá-los. Quando ele chega lá, resolve passar na padaria para comprar um maço de cigarros e então encontra uma antiga namorada. Ficam tão animados que resolvem tomar uma cerveja juntos. Tomam várias cervejas, trocam beijinhos, sorrisos e acabam indo para um motel. Fizeram de tudo por lá. O marido acaba pegando no sono e só acorda domingo pela manhã. Quando ele acorda, dá um pulo da cama e pensa: caramba, me esqueci dos caranguejos. Ele então se despede da antiga namorada e sai desesperado para procurar e comprar os caranguejos, pensando na desculpa que iria dar para a esposa devido à sua demora. Ele no carro pensa. Não consegue uma boa desculpa e decide então contar toda a verdade para a esposa. Ele encontra os caranguejos, os compra e o vendedor os coloca numa sacola de plástico. Quando o marido chega em casa, pega o elevador e tenta mais uma vez pensar numa boa desculpa, mas nada lhe vem em mente. Ele sai do elevador e tropeça num vaso. O saco plástico cai no chão, se abre e os caranguejos se espalham pelo hall, começando a andar sem rumo de um lado para o outro. A esposa ouve o barulho e, preocupada com o desaparecimento do marido, abre a porta do apartamento e o vê agachado, tocando os bichinhos e gritando: "Vamos entrando, meus amiguinhos! Demoramos, mas chegamos!" Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um velhinho de 80 anos foi fazer um check-up com seu médico e durante os exames reclamou que estava com um problema sério. Doutor, eu estou com um problema grave. Quando faço amor com minha esposa, nem sempre consigo ir para a segunda. O médico riu e então disse: "Ora, meu senhor, na sua idade, a primeira já é digna de aplausos." O velhinho insiste: "O pior, doutor, é que na primeira eu sinto calor e na segunda eu sinto frio." O médico ficou curioso ao fato e resolveu dar atenção ao velho. "Tudo bem, meu senhor. Qual o intervalo médio entre a primeira e a segunda?" O velhinho falou: "Bom, a primeira eu dou em janeiro e a segunda em agosto." Estavam dois caipiras, um goiano e outro mineiro pescando na beira de um riacho. De repente, o mineiro esperto resolve sacanear o goiano. "Ô, goiano, cê sabe por que a sigla do seu estado é GO?" "Sei não. Por quê?" "Porque GO significa gonorante." Então ele ri. "E você sabe por que a do seu estado é MG?" "Sei não também. Por quê?" "Porque significa mais gonorante." Na sala de aula, a professora pede para 3 alunos fazerem uma frase com a palavra óbvio. O primeiro foi o Lucas, que torcia pelo São Paulo. "Eu dormi numa cama quentinha, tomei um cafezinho quente e quando eu olho para a garagem, cadê a BMW do meu pai? Era óbvio que ele foi trabalhar com o carro." Depois foi a vez do Carlos. "Eu dormi numa cama dura, fria, tomei um café frio e quando eu olho para a garagem eu vejo o Fusca do meu pai. É óbvio que ele foi trabalhar de ônibus." Aí veio o Zé. "Eu dormi mal no chão numa cama dura. Na favela onde eu moro teve um tiroteio e entrou tiro no meu barraco. Tomei um café com pão da semana passada e quando eu olho pela janela eu vejo minha avó com um jornal na mão. É óbvio que ela foi cagar, pois ela não sabe ler." Um sujeito muito pão duro sai do hotel onde estava hospedado, põe algo no bolso do porteiro e diz: "Isto é para você tomar um uísque."
O porteiro então põe a mão no bolso e encontra 2 pedrinhas de gelo. No primeiro dia de aula, a professora entra na sala e diz: "Bom dia, turma!" Então, os alunos respondem: "Bom dia, Ar." A professora achou estranho, mas nem ligou para aquilo. No outro dia, a professora entra na sala e tornou a dizer: "Bom dia, turma!" Os alunos responderam: "Bom dia, Ar." A aula então começa e Joãozinho vai ao banheiro. A professora, que já estava desconfiada do Joãozinho, não tinha nada de boba e aproveitou para combinar com a turma que no dia seguinte não era para respondê-la quando falasse "bom dia". No dia seguinte, ela entra na sala e fala: "Bom dia, turma." E só o Joãozinho responde: "Vá cagar." Um goleiro louco consegue alta e sai do hospício. Num belo dia, ele coloca sua camisa de goleiro e vai passear pelas ruas da cidade. Ele passa por um prédio que estava em chamas e resolveu ir até lá e ajudar. Chegando perto do prédio, ele nota que havia uma moça com um bebê de colo no terraço. A moça grita: "Ei, você aí com a camisa de goleiro, você é um goleiro mesmo?" O louco então responde: "Sim, sou, mas em que eu posso ajudar a senhora?" "Eu vou jogar meu filho daqui de cima. Por favor, agarre-o, tá?" "Pode jogar então." A moça jogou o filho e o goleiro o pegou. Todos que ali estavam gritaram: "Grande pegada, goleiro! Parabéns!" Nessa, o louco se empolgou, pegou o bebê e chutou-o para cima, como uma bola de futebol. Um caminhoneiro estava dirigindo seu caminhão quando ouviu no rádio: "Extra, extra! ET invade a Terra. Ele é vermelhinho, baixinho, e se você for falar com ele, fale bem devagar." O caminhoneiro então continuou a viagem até que ele viu o ET, escondido numa moita. Ele parou o caminhão e foi tentar falar com ele. "O meu nome é João e eu sou motorista de caminhão." O ET olhou para ele e ficou calado. Então, ele repetiu: "O meu nome é João e eu sou motorista de caminhão." O ET então falou: "O meu nome é Edgar e eu estou aqui tentando cagar." 2 amigas conversam no shopping center. "Pois fique sabendo que fui eu que fiz meu marido ficar milionário, tá? E o que ele era antes? Bilionário." O sujeito resolve trocar de nome e vai até ao cartório de registros da sua cidade. Ele chega lá e o atendente lhe pergunta: "O que o senhor deseja?" "Quero trocar meu nome." "E qual é o seu nome atual?" "É José Bosta." "Credo, que nome mais feio." "E para qual nome o senhor deseja trocar?" "Pedro Bosta." 2 loucos decidem ir a nado do Brasil até Portugal. Vão até o litoral brasileiro e começam a nadar no sentido de Portugal. No início do trajeto, um louco pergunta ao outro: "Você já está cansado?" "Estamos no comecinho do trajeto." "Não estou, não." No meio do caminho, o louco pergunta novamente ao outro: "Você já está cansado?" "Tô nada." "Vamos completar este trajeto de boa." Já avistando Portugal, um dos loucos faz a mesma pergunta ao outro: "Agora eu me cansei. Acho melhor a gente voltar." Um sujeito chegou numa farmácia e pediu 1 quilo de naftalina. Prontamente o balconista o atende e entrega o produto ao sujeito. Meia hora depois, o mesmo sujeito volta e compra mais 2 quilos de naftalina e outra vez o atendente entrega o produto ao sujeito. 1 hora depois, o sujeito retorna à farmácia e compra mais 3 quilos de naftalina. O atendente não se aguentou de curiosidade e perguntou: "Para que o senhor está comprando tanta naftalina?" "Para matar baratas, ora." "Mas, com esse tanto de naftalina que o senhor comprou, dá para matar mais de 1 milhão de baratas." O sujeito então responde: "Dá para o senhor, que tem boa pontaria." Um brasileiro, um russo e um americano se encontraram e começaram a conversar. Papo vai, papo vem, e o russo diz: "Nós, os russos, fomos os primeiros a chegar no espaço." Então o americano diz: "Nós, os americanos, fomos os primeiros a pisar na Lua." E o brasileiro, para não ficar de fora do papo, diz: "Nós, os brasileiros, seremos os primeiros a pisar no Sol."
Então o americano e o russo falam: Mas vocês vão morrer queimados. Claro que não. Nós vamos de noite. O diretor de um hospício liga para a pizzaria e pede uma pizza. 15 minutos depois, o entregador chega no hospício e vai até a recepção. Ele fala para o atendente que estava lá para fazer uma entrega de pizza e o recepcionista liga para a direção, confirmando assim a entrega. O recepcionista se vira para o entregador e diz: A sala do diretor é no final do corredor, passando pelas salas dos loucos. Só tenha cuidado que eles estão soltos, tá? O entregador entrou no corredor onde ficava a sala dos loucos e notou que alguém estava o perseguindo. Quando ele se virava, a pessoa se escondia. Ele foi aumentando a velocidade, olhou novamente para trás e notou que a pessoa se escondeu novamente. Ele começou a correr, pois estava quase chegando na sala do diretor. Notou que a pessoa corria também, então ele nota que uma mão bateu em seu ombro. Ele se vira para trás e, de cara, nota que era um louco. Quando ele menos esperava, o louco diz: É você que pega agora, tá? Um louco chegou em uma boate para tomar umas. Ele bebe tanto que precisava ir ao banheiro e chama então um garçom. No ouvido do garçom, ele pergunta bem baixinho: Onde é o toalete? O garçom então responde: Do outro lado. O louco rodeou o garçom, foi no outro ouvido e fez a mesma pergunta. Um sujeito assistiu na televisão que um indivíduo matou a sogra, enterrou na sala de casa e a polícia só descobriu 18 anos depois. Ele então pensou: Eu já tenho mais de 50 anos. Daqui a 18 já estou perto de morrer. Ele decide então matar a sogra e enterrá-la na sala. 10 minutos depois, a polícia chega na casa dele para prendê-lo. Ele então fala: Assim não é possível. Como vocês descobriram em 10 minutos se eu vi na televisão que um outro indivíduo que fez a mesma coisa, vocês demoraram 18 anos para descobrir? O policial deu uma risadinha e respondeu: Bom, para começar, o outro indivíduo não morava no 10º andar. Um caipira vai com a família passar uns dias num hotel. Ao chegarem lá, ele parou em frente do elevador e tentou entender para que servia uma porta com tantas luzes piscando. De repente, uma velhinha entra no elevador, a porta se fecha e, na visão do caipira, ela desaparece. Pouco tempo depois, a porta se abre novamente e sai uma jovem lindíssima lá de dentro. O caipira fica boquiaberto e grita para o seu filho: Pedro, corre chamar a tua mãe! Um velhinho era casado e morava numa casa muito modesta com sua esposa. Só que o velho tinha costume de peidar muito e a sua mulher não aguentava mais. Ela pensa numa maneira para pregar uma peça nele. Numa noite antes de se deitarem para dormir, a mulher diz: Meu velho, se continuar a peidar desta maneira, tuas tripas vão sair para fora. O velhinho não ligou muito para o que a mulher disse e foi se deitar como de costume. Começou a peidar que nem louco. Enquanto o velho dormia, ela foi até a cozinha e pegou tripas de vaca que havia comprado, foi no quarto e as colocou perto da bunda do marido. Passado meia hora, ela escuta o velhinho gritando: Ai, ai, meu Deus! A mulher corre para o quarto e pergunta: O que foi, meu velho? As minhas tripas saíram para fora. A mulher então fala: Nossa, eu bem que te falei. Doeu? Quando saiu até que não. Mas doeu muito quando coloquei elas de volta. Um maluco chega na Praça da Sé e observa uma multidão numa rodinha por causa de um atropelamento. Então ele começa a pensar numa maneira de como chegar mais perto para ver o acidente. Ele então começa a gritar: Abram caminho que o acidentado é da minha família! Quando ele chega no local, um burro está estendido no chão. Um homem chega numa padaria e pede para o atendente: Me dá um empadão desse aqui? O atendente então diz: O empadão é de ontem. Pode ser? Então, me dá um pedaço de pizza. A pizza é de ontem também. Carambolas! Me dá um pedaço de bolo daquele ali então. É de ontem também. Poxa, garçom, não tem nada de hoje aqui? Não tem, mas se o senhor vier amanhã, certamente vai ter. A mãe pergunta para o Joãozinho: Filhinho, o que você prefere ganhar? Um irmãozinho ou uma irmãzinha? Bom,
Se eu posso escolher, então eu quero um videogame novo. 4 amigos estavam bebendo em um bar. Um era judeu, o outro africano, um alemão e um louco que até hoje não sei a nacionalidade. De repente começou uma briga e o bar foi todo destruído. Os 4 amigos foram culpados pela arruaça e rapidamente a polícia chegou. Levou os 4 amigos para a cadeia e então foram julgados e condenados a 3 anos de solitária cada um. O juiz concedeu a cada um dos 4 o direito a um desejo. O judeu pediu muito dinheiro, o africano pediu muita comida, o alemão pediu muita cerveja e o louco pediu muitos cigarros. Todos os desejos foram atendidos e então eles foram levados para a cela. No final da pena, os guardas foram libertar os prisioneiros e quando abriram a cela, notaram que o judeu ficou esquizofrênico de tanto contar notas de dinheiro. O africano havia engordado 50 quilos de tanto comer. O alemão ficou de porre que nem se aguentava em pé. O louco fumante, ao abrir a cela, sai com um cigarro na boca gritando: "Pelo amor de Deus, alguém tem fogo aí?" Um louco vai até uma liquidação e encontra uma barganha. "Eu queria levar essa TV." "Desculpe, mas não vendemos nada para loucos aqui." O louco então correu para casa, tingiu os cabelos e voltou para a loja. "Eu queria essa TV." "Desculpe, mas não vendemos nada para loucos aqui." "Já te disse." "Poxa, ele me reconheceu", pensou ele. Então ele foi para casa e se disfarçou. Cortou o cabelo, tingiu-o de novo, colocou uma roupa diferente, óculos escuros e foi novamente para a loja. "Bom dia. Eu queria comprar essa TV." "Meu senhor, eu já disse, não vendemos para loucos aqui." Ele fica puto da vida e pergunta: "Pô, meu, como você sabe que sou louco?" "Porque isso não é uma TV, é um micro-ondas." Um belo dia nasce o priminho do Joãozinho, aquele famoso garotinho que vive falando bobagem para as pessoas. O priminho do Joãozinho até que era bonitinho, não fosse um pequeno detalhe. Ele nasceu sem as orelhas. Aí a mãe do Joãozinho tinha que ir visitar o mais novo membro da família, mas não queria levar o Joãozinho, pois sabia que ele iria perceber que o primo não tinha orelhas e fatalmente iria dizer alguma coisa que não agradaria à mãe do bebê. Como não tinha ninguém disponível para ficar com o Joãozinho, foram os dois visitar o recém-nascido. A mãe do Joãozinho então o advertiu para que ele ficasse calado todo o tempo em que estivesse na casa da tia. E se falasse algo, ele ficaria 1 mês sem poder ver televisão, jogar bola, etc. Logo que chegaram na casa da tia, Joãozinho ficou num canto do quarto do bebê, mas logo percebeu que o primo não tinha as orelhas. Foi então que ele disse: "Tomara que ele tenha bons olhos." Todos no quarto foram surpreendidos por um gesto tão solidário do menino que era tão travesso. Afinal, não era todo dia que se poderia ver o Joãozinho desejando uma coisa boa para alguém. Até que, movida por uma grande curiosidade do porquê do Joãozinho ter dito aquela frase, a tia dele lhe perguntou: "Joãozinho, que frase mais linda que você disse. Mas por que você deseja que seu priminho tenha bons olhos? Porque se ele tiver que usar óculos, ele tá ferrado." Um baixinho entra num boteco famoso por ser violento e grita: "Tem algum homem valente aqui que queira brigar com outro homem valente?" Nada se ouve, e um grande silêncio toma conta do lugar. Os homens barra pesada então se olham. Um grandão se levanta de uma mesa lá do fundo e se aproxima do baixinho. O baixinho, muito calmo, diz: muito bem. Já temos um aqui. Tem algum outro valente aqui que queira brigar com ele?" 2 amigos estavam bebendo num barzinho e um disse ao outro: "José, você me parece abatido. Aconteceu algo?" "Nem te conto, Valdemar. Estou com uma dor insuportável no ovo esquerdo." "Não se preocupe com isso, meu amigo. Tive um problema semelhante ao seu, e meu médico me curou num piscar de olhos." "Poxa, me dá o endereço desse médico, então?"
Continuaram bebendo e, ao se despedirem no final da bebedeira, José se lembrou. E o endereço do médico? Valdemar pegou um cartão de visitas do bolso e o dá para o amigo dizendo: "Pode procurá-lo que esse médico é muito bom." Com o efeito da bebedeira, ele deu o cartão de um advogado ao amigo. Dia seguinte, José foi até o endereço do cartão. "Doutor, eu estou com uma dor terrível no ovo esquerdo. Sinto muito, meu amigo, mas sou especialista em direito." "Carambolas! Vai ser especialista assim no inferno." Um sujeito chega no consultório de um médico desesperado, pois tinha uma doença que achava ser incurável. "Doutor, eu tenho um enorme problema e preciso de um tratamento." O médico então fala: "O que foi, meu filho?" "Eu estou com um enorme problema no aparelho digestivo. Imagine só o senhor. Eu não consigo fazer digestão de jeito nenhum. Se eu como carne, cago a carne inteirinha. Se como uma fruta, cago a fruta inteirinha também. E se eu chupo uma laranja, mijo toda ela de volta. O que eu devo fazer, doutor? Quero voltar ao normal." Então o médico, com a sua grande sabedoria, disse: "Meu filho, você já pensou em comer merda?" Um circo acaba de se instalar numa cidadezinha do interior. Para as pessoas que viviam na cidadezinha, circo era uma grande novidade e, por isso, logo na noite de estreia, todos os ingressos haviam sido vendidos. Na hora do espetáculo estavam todos lá, contentes e felizes. Havia até mesmo um sujeito aleijado, que, sentado em uma cadeira de rodas, estava todo orgulhoso na primeira fila do picadeiro. O espetáculo corria muito bem, quando, na hora do domador de leões se apresentar, deu uma grande merda e o leão conseguiu fugir. Todos ficaram apavorados e corriam de um lado para o outro sem parar e gritavam: "O leão fugiu! O leão fugiu! Corram! Corram! Salve-se quem puder!" O aleijado, coitado, com a sua cadeira de rodas, tentava fugir do local, mas não conseguia. Olhando aquilo, o povo começou a gritar: "Olha o aleijado!" O aleijado, mais do que puto, então grita: "Poxa! Vocês querem fazer o favor de deixar o leão decidir quem ele vai pegar sozinho!" Um vereador pediu à companhia de água e esgotos local para fazer a instalação de água na sua casa recém-construída. A casa do vereador, porém, ficava em um local muito alto, acima do reservatório da companhia. Informado que a instalação não seria possível de ser feita sem custos adicionais, ele resolveu perguntar o motivo, e o funcionário respondeu: "É devido à lei da gravidade, senhor." O vereador então responde: "Ok, então, eu vou tentar revogar essa lei na Câmara amanhã mesmo." Um pai leva seu filho para comprar cabras e logo vai examinando o animal. Ele coloca uma mão nas pernas e a outra no rabo do bicho e fica coçando a bunda da cabra. O garoto então pergunta: "Papai, por que você coloca a mão na bunda da cabra?" "É para ver se essa cabra tá boa para comprar." O filho então diz para o pai: "Entendi. Então, o leiteiro quer comprar a mamãe?" Durante 30 anos, aquele cliente frequentava o mesmo restaurante e pedia sempre o mesmo prato: sopa de letrinhas. Durante todos esses anos, jamais reclamou nem da comida nem do serviço. Era um freguês ideal. Certa noite, quando o garçom acabou de servir a sopa habitual, o cliente o chamou de volta e disse: "Garçom, experimente esta sopa." "Por quê? O que há de errado?" "Experimenta para saber. Escuta. Se está fria, se não está gostosa, seja lá o que for, eu a levo de volta e lhe trago outra, ok? Não vai experimentar, então?" "Pra que experimentar? O senhor não a quer. Vou trocar, tá? Afinal, por que eu vou discutir com um bom cliente?" O cliente, com o rosto vermelho de raiva, levantou-se e gritou: "Pela última vez, experimente esta sopa." Intimidado, o garçom sentou-se à mesa. "Tá bom, se o senhor insiste." O garçom então olhou em volta da sopa e perguntou: "Cadê a colher?" O cliente então grita: "Ahá!" Um fabricante de móveis brasileiro vai passar as suas férias em Nova York.
Quando ele voltou de viagem, contou todas as suas aventuras ao seu sócio. Veja só. Uma noite saímos com meu primo do Brooklyn e mais 2 amigas dele. Quando acabamos de jantar, ele foi embora com uma das garotas e me deixou sozinho com a amiga dela. Como eu não falo uma palavra de inglês e ela não falava nada de português, nos comunicamos apenas com desenhos no guardanapo. Ela desenhou um casal dançando, então pegamos um táxi e fomos dançar numa boate. Depois ela desenhou uma garrafa de uísque. Então eu pedi um uísque para o garçom. Ela pegou a caneta do garçom e desenhou um prato. Eu então pedi um excelente jantar pra gente. Agora vem a parte incrível. Ela olhou para os meus olhos e desenhou uma cama. Até hoje me pergunto, como foi que ela descobriu que sou fabricante de móveis? Um sujeito que morava no bairro italiano do Brás, em São Paulo, foi convocado para ir junto com o exército brasileiro lutar pelos aliados nos campos da Itália. Colocou seu louro de estimação nos ombros e foi desfilar na Avenida São João ao som das fanfarras. O louro então pergunta: "Onde nós vamos? Fica quieto, que é segredo militar." O pelotão desceu para Santos e o papagaio, vendo o porto e um navio, perguntou de novo: "Onde nós vamos? Fica quieto, que é segredo de guerra." Já em alto mar, sob as ondas que balançavam o navio para todo lado, o louro torna a perguntar: "Como é que é? Vai ou não dizer para onde a gente vai? Fica calado. Não posso dizer, pois é segredo militar." Finalmente chegaram a Nápoles, onde foram recebidos festivamente pelo povo, que não cansava de aplaudir e desejar boas-vindas aos soldados. Então o papagaio se virou para o sujeito e disse: "Tanto mistério para me trazer de volta para o Brás?" Um sujeito entra num depósito de materiais e diz: "Pode ver se o senhor tem meio quilo de veneno para matar ratos?" O atendente do depósito pergunta: "O senhor vai levar?" "Não, seu burro. Vou pedir que os ratos venham comer aqui." A mulher fala para o marido: "Amor, a lavadeira roubou 2 toalhas nossas." "Da nossa casa?" "Sim, ela roubou daqui." "Mas que ladra! Que sem vergonha! Quais foram as toalhas que ela roubou?" "Aquelas que pegamos do hotel." Reflexões da nossa vida. Consultores são pessoas que são contratadas pelos empresários para dizerem a eles o que eles já sabem, de uma maneira mais técnica. Se você consegue manter a cabeça, enquanto em volta todos estão a perdendo, provavelmente você não deve ter entendido a gravidade da situação. Você só encontra alguma coisa que perdeu no último lugar que a procura. A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga para baixo é diretamente proporcional ao preço do tapete. Quanto mais geral for a matéria, menos você aprenderá. Quanto mais específica ela for, menos lhe servirá na vida. Um carro e um caminhão que se aproximam um do outro em direção contrária numa estrada deserta sempre se encontram no ponto mais estreito. Tudo que é bom na vida é ilegal, imoral ou faz a gente engordar. Quando você precisa bater na madeira, é que se dá conta que tudo hoje é feito de plástico. Qualquer pessoa intrometida e inoportuna que aparecer, bate os olhos nos dados e encontra um erro imediatamente. Quando seu time compra um craque, o jogo dele logo desaparece. Mas quando seu time vende um jogador ruim, ele logo vira um craque. O cliente que menos paga é o que mais reclama. Um ovo que está podre é sempre aquele que você quebra diretamente sobre a massa do bolo. O total de pessoas inteligentes do planeta Terra é constante, e a população está aumentando dia a dia. Os primeiros 90% de uma tarefa consomem 10% do tempo. Os últimos 10% consomem os restantes 90%. Um garotinho estava com sua mãe dentro de um ônibus, quando de repente começou a chorar, dizendo: "Mamãe, perdi minha bolinha." E ficou enchendo o saco até que todos que estavam no ônibus começam a procurar a bolinha do garoto. Procuraram por algum tempo, mas acabaram desistindo, pois não encontraram nada. O garoto, já mais calmo e depois de parar de chorar, coloca o dedo no nariz, vira para a mãe e diz: "Pode deixar, mãe, eu vou fazer outra."
Uma pesquisa mostrou que 70% da população não acredita nos políticos. E os outros 30% são políticos. 2 sujeitos estavam perdidos dentro de um balão quando, de repente, um tem uma ideia. Só tem uma solução. Descemos um pouco e tentamos encontrar alguém que nos informe onde estamos. Descem então o balão um pouco e logo apareceu um cidadão, ao qual perguntam: será que o senhor podia nos informar que região é esta? O cidadão fala: não entendi, fala mais alto. Será que o amigo pode nos dizer onde estamos? Ah, vocês estão dentro de um balão. Então, um dos sujeitos no balão comenta com o outro: esse cara é um economista. Como é que você sabe? Pela resposta curta, objetiva, correta e não serve pra merda nenhuma. Um senhor entra numa loja de departamentos e diz: boa tarde, eu queria um chapéu pro meu filho. O vendedor olha para o rapaz e diz: é melhor o senhor ir na seção de toldos. Um inglês, um brasileiro, um chinês e um judeu foram almoçar juntos. Todos eles, por coincidência ou não, pediram uma sopa minestrone, que por coincidência ou não, estavam com uma mosca dentro. O inglês fala: oh God, can't eat this. E não comeu a sopa. O brasileiro tira a mosca e toma toda a sopa. O chinês come a mosca e a sopa e não está nem aí. O judeu tira então a mosca, come a sopa e vende a mosca. Um judeu e um turco foram almoçar num restaurante em São Paulo. Terminado o almoço, os dois começam a se olharem para saber quem pagava a conta. Ambos ficam calados, sem falar nada. Depois de 2 horas naquela ladainha, o judeu se vira para o lado e diz: garçom, traga a conta que eu vou pagar. No dia seguinte, a manchete de primeira página no jornal era: turco ventríloco é esfaqueado em restaurante em São Paulo. Num vagão de trem, tinha uma velha senhora, uma moça muito bonita, um russo e um americano. O trem entrou em um túnel muito escuro e se escuta um beijo e, em seguida, o som de um tapa. A velhinha pensou: que orgulho desta mocinha. Um dos 2 rapazes a beijou e ela meteu um tapa nele. A moça então pensou: um dos rapazes tentou me beijar, acabou beijando a velha e levou um tapa. Bem feito! O russo pensa: que azar. O americano deu um beijo na moça, e quem levou o tapa fui eu. O americano abre um sorriso e pensa: como sou esperto. Dei um beijo nas costas de minha mão e meti um puta tapa no russo. Um avião vindo do Rio de Janeiro chega a São Paulo no aeroporto de Congonhas e os funcionários do setor de desembarque percebem que havia um cachorro morto no compartimento de cargas. Eles então ficaram desesperados e atrasaram a entrega das malas aos passageiros. Ficam discutindo com a tripulação do avião e descobrem que o comandante do voo havia se esquecido de ligar o sistema de aquecimento do compartimento de cargas do avião. Concluem que o frio intenso poderia ter causado a morte do cachorrinho. Com medo de serem demitidos, pedem que um dos funcionários vá a um pet shop próximo e compre um cachorro muito parecido com o que havia morrido. O funcionário então vai e volta com um cachorro idêntico ao falecido e então liberam as malas e devolvem o cachorro para a dona. A dona do cão recebe-o e logo diz que aquele cão não era dela, mas os funcionários da companhia aérea dizem que sim. Naquele momento, um dos funcionários diz que a pressurização do avião era muito forte e que poderia causar confusão nas pessoas. Insinuou que aquele era o motivo pelo qual ela não estava reconhecendo o cãozinho. A dona do cão não aguentou e falou: esta pressurização deve ser muito boa então, pois meu cão foi embarcado morto no Rio de Janeiro para ser enterrado aqui em São Paulo. Reflexões da nossa vida. A humanidade pode ser melhor entendida se dividirmos as pessoas em 3 classes. Aquelas que pensam, aquelas que não pensam, aquelas que fariam melhor se não pensassem. Quando numa reunião alguém apresenta um documento para solucionar um problema, passa-se automaticamente a discutir o documento e ignorar o problema. Pavor é quando pela primeira vez você não consegue dar a segunda.
terror é quando pela segunda vez você não consegue dar a primeira. Quem ronca, pega no sono primeiro. Se você tem um trabalho difícil, entregue-o a um preguiçoso. Logo ele arrumará um jeito mais fácil de executá-lo. Um objeto sempre cai de forma a quebrar mais fácil. O trabalho em equipe é essencial. Permite que você ponha a culpa em outra pessoa. As pessoas comprarão qualquer coisa, desde que as vendas estejam limitadas a uma unidade para cada cliente. Em qualquer circuito eletrônico, o componente de vida mais curta será instalado no local de acesso mais difícil. Se você compra bananas ainda verdes, elas serão consumidas antes de amadurecerem. Se as compra maduras, elas apodrecerão antes de serem consumidas. Não se preocupem com o que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. Elas estão muito ocupadas preocupando-se com o que você está pensando a respeito delas. A importância de um relatório é inversamente proporcional ao número de páginas que ele contém. Mal você resolve se esticar na cadeira e relaxar pela primeira vez em todo o dia, o seu chefe entra na sala. A outra fila sempre anda mais rápido. Uma garantia de 60 dias é a segurança de que o produto se autodestrói no 61º dia. 5 minutos demoram 1 minuto ou meia hora para passar. Apenas depende do lado em que você esteja da porta trancada do banheiro. Se você permite que alguém passe à sua frente no trânsito, duas coisas podem acontecer. 1. O carro que o ultrapassou será o último a atravessar a balsa ou a cancela, e você ficará a vida toda esperando passar. 2. Os dois estão indo para o mesmo lugar, e o outro pegará a última vaga no estacionamento. O melhor lance da partida acontece quando você está olhando para o placar ou comprando uma cerveja. Para não engordar, há quem coma somente verduras ou peixes. Os elefantes só comem verduras e as baleias só comem peixes. Errar é humano. Jogar a culpa nos outros é mais humano ainda. Quem ri por último provavelmente não entendeu a piada. Quem gosta de linguiça e obedece à lei nunca deveria olhar como ambas são feitas. Um turco estava consertando algumas coisinhas dentro da sua casa quando vira para o seu filho e fala: "Filho, vai lá na casa do nosso vizinho judeu e pede para ele o martelo emprestado." Daí a pouco o filho do turco retorna, e sem nada nas mãos. "Mas o que foi que aconteceu? Cadê o martelo?" O vizinho disse que não empresta, porque vai gastar. Pô, mas que coisa, hein? Bem que brasileiro fala que judeu é pão duro, não emprestar o martelo porque vai gastar? Essa foi demais. Minha filho, vai lá embaixo e pega o nosso martelo mesmo. A paciente era maravilhosa, e o médico ficou abobado com a beleza da mulher. Quando ele tentou avançar, ela fugiu seminua para a sala de visitas gritando: "Socorro! Me ajudem! Esse médico quer abusar de mim!" O médico, surpreso, rapidamente tomou uma atitude. Abriu a porta do consultório e gritou aos pacientes que aguardavam sua vez: "Não acreditem nessa mulher, ela é neurótica. Só porque a aconselhei a procurar um psiquiatra, ela saiu gritando que não era louca e fazendo esse escândalo todo." A seguir, ele fechou a porta, chamou a recepcionista e perguntou: "Seja franca, eu fui convincente? Os pacientes acreditaram em mim?" "Bem, doutor, realmente o senhor falou com bastante energia e acredito que todos teriam acreditado, a não ser por um pequeno detalhe." "Detalhe? Qual foi?" "O senhor se esqueceu de vestir as suas calças." A professora entra na sala de aulas, escorrega e leva o maior tombo da paróquia. Na queda, o vestido dela lhe sobe até a cabeça, colocando tudo à mostra. Ela se levanta, se ajeita e pergunta: "Luizinho, o que você viu?" "Vi os seus joelhos, professora." "Uma semana de suspensão." "E você, Carlinhos?" "Eu vi as suas coxas, professora." "Um mês de suspensão." "E você, Joãozinho, o que viu?" Joãozinho pega os cadernos e vai saindo da sala dizendo: "Turma, até o ano que vem." Um maluco resolveu pôr um cartaz no topo de um poste dentro do hospício, e passado algum tempo, era uma autêntica romaria para subir no poste para ler o cartaz. Todos, quando chegavam ao topo do poste, só diziam: "É a mais pura verdade."
Até que o diretor do manicômio resolveu saber o que dizia o cartaz, só que ninguém lhe dizia, pois falavam que lá estava escrito que o conteúdo do cartaz não poderia ser revelado. Como o subdiretor, cozinheiros e restantes dos empregados já lá tinham subido e lido o cartaz, o diretor resolveu subir também. Lá foi o diretor barrigudo subir no poste. Quando chegou lá em cima, leu o cartaz que dizia: "Não diga nada a ninguém, mas aqui acaba o poste." A menininha chega em casa com um doce enorme e a mãe resolve lhe perguntar de quem ela havia ganhado aquilo. "Filhinha, quem te deu isto? Eu já não te falei para não aceitar presentes de estranhos?" "Não tem problema, mamãe. Eu ganhei daquele bobão do Joãozinho." "Mas por que ele te deu isto?" "Ele me disse que eu não conseguia subir numa árvore e disse ainda que ele duvidava tanto que me daria o doce se eu conseguisse. Bom, eu subi. Mas que safado! Não percebeu que ele só queria ver a tua calcinha?" "Percebi sim, mãe. Mas não se preocupe, pois fui mais esperta que ele. Eu tirei a calcinha para subir." Um forasteiro no Velho Oeste sai do salão depois de uns bons tragos, e na hora de montar em seu cavalo, descobre que o animal está pintado de verde. Furioso, ele dá meia volta, entra no salão novamente aos gritos: "Quem foi o imbecil que pintou meu cavalo de verde?" No fundo do salão, levanta-se um grandão com quase 2 metros de altura, barba de uma semana por fazer, 2 revólveres na cintura, e berra: "Fui eu quem pintou. Por quê? Algum problema?" "Problema nenhum, moço. Eu só vim avisar que a primeira demão de tinta já secou. Se quiser dar a segunda..." Um representante da Coca-Cola na Itália foi visitar o Papa e falou: "Eu vim aqui propor o seguinte. A Coca-Cola está disposta a doar ao Vaticano 20% do faturamento mundial, caso seja mudado a reza: o pão nosso de cada dia por a Coca-Cola nossa de cada dia." "O quê? Isto é sacrilégio? Excomunguem este sujeito da religião católica." Foi excomungado e expulso do Vaticano. O representante foi embora dali, voltando 2 meses depois. "Eu vim aqui pedir a comunhão de volta. Você está realmente arrependido?" "Tô sim." "Não vai mais fazer propostas daquele tipo para a igreja?" "Bem, eu ia tentar oferecer 50% do faturamento mundial ao Vaticano." "O quê? Saia daqui neste momento! Isto é um sacrilégio! Ponha-se daqui para fora!" 1 ano depois, o representante aparece por lá. "Bom, vou direto ao assunto. Eu quero a comunhão de volta. E fui autorizado a oferecer 80% do faturamento mundial para que o pão nosso de cada dia seja mudado para a Coca-Cola nossa de cada dia." "Retire-se já daqui! Isto é um sacrilégio!" O representante foi embora. O Papa chama o bispo e lhe pergunta: "Bispo, dá uma olhada e veja quando que acaba nosso contrato com a panificadora da esquina." Em uma favela, um grupo de traficantes armados chega num boteco. Um baixinho magrelo que estava sentado no balcão observa o grupo recém-chegado. Um dos traficantes chama o garçom e fala em um tom ameaçador: "Uma cerveja. Senão..." Todos os outros traficantes o imitam e o garçom serve a todos. O baixinho, vendo aquilo, se dirige para o garçom e, com a voz mais firme possível, diz também: "Uma cerveja? Senão..." O garçom, com uma voz de desprezo, diz: "Senão o quê?" O baixinho, com uma voz bem tímida, fala: "Senão... pode ser uma coca mesmo." Depois de uma epidemia na cidade, os doentes estavam falecendo no hospital. Haviam doentes deitados sobre macas e distribuídos pelos corredores. De manhã, um médico transtornado e cansado fazia uma verificação de rotina para separar os doentes daqueles já falecidos durante a noite. Um enfermeiro que o acompanhava levantava o lençol, o médico dava uma rápida olhada e dizia: "Este aqui faleceu. Registre o nome dele para o atestado de óbito." E prosseguia até a maca seguinte, e sempre do alto da sua autoridade como médico repetia: "Este aqui faleceu também. Enfermeiro, registre o nome dele para o atestado de óbito."
Depois de atestar 10 óbitos, o enfermeiro levantou mais um lençol e o médico repetiu: mais um que faleceu. Registre o nome dele. Então ele ouviu uma voz bem debilitada: doutor, eu não faleci, não. Surpreso, cansado e nervoso, o médico gritou: faleceu sim, senhor! Quer saber melhor do que eu? Um garotinho levou uns tapas da vizinha e a mãe, furiosa, foi tirar satisfações. Por que a senhora bateu no meu filhinho? Porque ele foi mal educado e me chamou de gorda feia. E a senhora acha que vai ficar magra e bonita batendo nele? Duas freirinhas estavam passando de casa em casa pedindo donativos. Batem na porta de uma casa e um homem pão duro e cara de pau atende e pergunta: pois não? Estamos pedindo donativos, senhor. Nós somos as Irmãs de Cristo. Ele analisa as freirinhas e fala: Irmãs de Cristo? Puxa, como vocês estão conservadas? Um sujeito pão duro, muito triste com a morte de sua esposa, vai ao jornal para colocar um anúncio fúnebre. Pergunta ao atendente quanto custa o anúncio, que então diz: o anúncio de 6 palavras custa $10, o de 20 palavras $15 e o de 30 palavras $20. O sujeito então diz: mas eu só queria botar 3 palavras. Morreu, Maria, Santos. Mesmo assim, o mínimo são 6 palavras. Não tem como cobrar só a metade? Não tem jeito. E o senhor vai ter que pagar no mínimo $10 por 6 palavras. Então tá bom, né? Coloca aí, morreu Maria Santos, com letras minúsculas. O funcionário do jornal, com pena e querendo ajudar, diz: o senhor não entendeu direito. Pode colocar mais 3 palavras pelo mesmo preço que não paga nada a mais. Tá bem, então. Então coloca: morreu Maria Santos, vendo um Fusca. Um sujeito estava na fila do cinema com um amigo e fala: duvido que você tenha coragem de ir lá na frente e dar um tapa naquele careca no início da fila. Duvida? Quanto você me paga? $10. O sujeito vai até o careca, dá um tapa na cabeça dele e diz: Simão, que legal te ver aqui. O careca puto da cara diz: não sou o Simão. Minha nossa, me desculpe, mas é que você é a cara do meu amigo Simão. O cara volta para o seu lugar na fila e o amigo fala: te dou mais $20 se você for até lá e der outro tapa na careca dele. O cara topa e vai lá dar outro tapa na cabeça do careca. Simão, você por aqui? O careca então parte para cima do sujeito gritando: já disse que não sou o Simão! As pessoas que estavam na fila evitam a briga. O cara pede desculpas de novo ao careca e volta para seu lugar na fila. Já dentro do cinema, o sujeito se vira pro amigo e fala: te dou $50 agora se der outro tapa na cabeça do careca. O sujeito não tem dúvida e vai até o careca e dá outro tapa na cabeça dele e diz: Simão, você acredita que eu quase apanhei de um careca lá fora porque dei 2 tapas na cabeça dele achando que era você? Um louco estava com muita sede e foi tomar água no bebedouro do hospício. Ele então abriu a torneira e, de repente, começou a escorrer água pelo chão todo, porque o copo estava de boca para baixo. Ele então grita: socorro! Socorro! Me ajudem! Um outro louco que estava ali por perto ouviu a gritaria e pergunta: o que aconteceu aqui? O louco, muito bravo, diz: colocaram aqui um copo que não tem boca. O outro louco pega o copo nas mãos e, após o examinar, diz: mesmo que este copo tivesse boca, ele não tem fundo. Um sujeito, meio lelé da cuca, estava num forte Apache quando vê no fundo da colina se aproximarem uns 100 índios, armados até os dentes, e então grita: índios à vista! O chefe do forte então pergunta: eles são amigos? Devem ser, sim. Estão todos juntos. Num sítio no interior do estado, o filho mais velho chega até seu pai na sala da casa e diz: pai, compra um carro para mim? Afinal, eu já estou na faculdade e todos lá têm carro. Só eu que não tenho. O pai então diz: não posso agora, meu filho. Mas assim que eu acabar de pagar o trator, eu penso no assunto. O filho sai cabisbaixo da sala. Passam-se alguns dias
E o filho do meio vê seu pai na sala assistindo TV, vai até ele e diz: Pai, me compra uma moto? Eu tenho a maior vontade de ter uma motoca. O pai vira-se para o menino e diz: Agora eu não posso, mas assim que eu terminar de pagar o trator, a gente conversa. O garoto fica triste e sai da sala. Depois de algumas semanas, o filho mais novo chega para o seu pai e fala: Papai, me compra uma bicicletinha para eu dar umas voltas no sítio? O pai, então, diz para o moleque: Meu filho, eu já falei com seus irmãos e até eu não acabar de pagar o trator, eu não posso comprar. Quando eu acabar de pagá-lo, podemos comprar sim. O filho fica triste e sai para o quintal para brincar. Ele então vê o galo em cima da galinha e dá um chute na ave dizendo: Até o pai não pagar o trator, todo mundo anda a pé aqui, tá? Um sujeito chega em casa e encontra seu filho de 3 anos chorando desesperadamente. Fica preocupado e pergunta ao filho: Por que você está chorando, filhinho? O garoto então responde: Papai, estou com medo do homem que está escondido no armário do quarto da mamãe. O sujeito então diz ao filho que não havia ninguém lá e, para provar, vai com ele até o armário. Chegando lá, o sujeito abre o armário e dá de cara com seu melhor amigo, sem roupas. Furioso, o sujeito diz: Você aqui? Meu melhor amigo, escondido no armário do quarto da minha mulher só para assustar meu filhinho. Um louco estava em São Paulo e começa a olhar os carros bonitos que passavam pela rua. Ele então decide pegar um táxi e, para sua sorte, pegou um Mercedes novinho em folha. O louco fica todo entusiasmado e fica perguntando tudo sobre o carro para o motorista. Moço, para que serve esse botão aqui? O motorista responde: Para abrir o teto solar. Moço, e para que serve essa alavanca aqui? É para abrir o porta-luvas. Já enchendo o saco, o louco vê o símbolo da Mercedes na frente do carro e pergunta: Moço, para que serve aquele negócio redondo na frente do carro? O motorista, já de saco cheio de tantas perguntas, responde: Aquilo é uma mira. A gente olha lá no meio, mira numa pessoa na rua e vai com o carro em cima dela. Quer ver? Olha aquela velhinha, tá vendo? Ela tá bem na mira. Ele acelera e vai com tudo para cima da velhinha, e quando chega perto da mulher, vira o volante, mas mesmo assim ele escuta um barulhão. O louco então se vira para o motorista e diz: O senhor precisa mandar calibrar essa tua mira aí, pois se eu não abro a porta, você errava a pontaria. Um grupo de milionários excêntricos resolveram promover uma caminhada de alguns quilômetros pelo deserto do Saara. Pessoas de vários países se inscreveram para a caminhada. Na saída, cada participante era entrevistado por uma equipe de TV sobre como conseguiria sobreviver com o calor do deserto. Um americano diz: Estou levando 2 caixas de cerveja em lata bem gelada. Até eu sentir sede, elas estarão geladas para eu beber. Um brasileiro é selecionado pelos entrevistadores e diz: Estou levando uma dúzia de cocos verdes. Assim, mato a minha sede e também a minha fome. Um inglês fala: Tenho aqui comigo uma garrafa térmica, cheia de chá gelado para tomar durante a caminhada. A equipe de reportagem viu então que um dos participantes carregava uma porta de fusca. Ficam intrigados e perguntam: Como o senhor pretende aliviar o calor carregando apenas uma porta de fusca? É muito simples. Se eu ficar com calor, eu abro a porta. Um sujeito já cansado de trabalhar na cidade grande resolve ir para o interior e trabalhar por lá. Chegou numa fazenda, foi falar com o proprietário para ver se arranjava algum trabalho. O proprietário da fazenda então pergunta ao sujeito: Você sabe ordenhar vacas? Claro que sei, responde o sujeito para não perder aquela oportunidade. O proprietário da fazenda então dá um banquinho para o sujeito e pediu que fosse ordenhar a vaca no celeiro. 3 horas depois, o sujeito volta todo machucado, olho roxo e com as roupas todas rasgadas, mas mesmo assim com o balde cheio de leite. E aí, como foi a ordenha? Olha, ordenhar a vaca até que foi fácil. O difícil foi fazer ela sentar no banquinho. Um cara se alista e consegue entrar na aeronáutica na divisão de paraquedismo. Ele então tem sua primeira aula prática. Entra no avião e o instrutor diz:
Senhores, estamos a 2.000 metros de altura. Seus equipamentos foram todos checados e aferidos por nós. Os senhores saltarão por esta porta e, ao puxar a primeira cordinha, o paraquedas se abrirá. Se isso não acontecer, o que é pouco provável, puxem a segunda cordinha. Se mesmo assim o paraquedas não se abrir, o que é muito, mas muito improvável, puxem a terceira cordinha e ele se abrirá. Lá embaixo terá um jipe para levá-los de volta à nossa base. O cara, então, saltou do avião. Puxa a primeira cordinha e o paraquedas não se abre. Ele puxa a segunda e nada do paraquedas se abrir. Ele então puxa a terceira cordinha e nem assim o equipamento funciona. Ele começa a ficar todo preocupado. Caramba! Agora só falta o jipe não estar lá embaixo esperando. O amigo do maluco o convida para sua festa de 40 anos. O maluco então diz: "Claro que vou, meu amigo, mas ficarei no máximo uns 5 anos, tá?" Um sujeito há muitos anos sofria de um mal inexplicável. Era só ele tomar café que já sentia uma forte pontada no olho esquerdo. Ele já tinha ido a vários médicos e não havia remédio que o curasse, e ele adorava tomar um cafezinho. Num belo dia, ele foi almoçar com um amigo e depois pediu um cafezinho. O amigo viu aquilo e disse: "Por que você não tira a colherinha de dentro da xícara?" Num hospício, após um incêndio na sede central, os bombeiros verificam os destroços e encontram apenas um morto. Era justamente um louco, que estava de cabeça para baixo e com o dedo indicador apontando para um dos cantos da sala. Do seu lado, havia um extintor de incêndio com a seguinte instrução: em caso de incêndio, vire de cabeça para baixo e aponte para a chama. Um sujeito presenteia a filha com um casaco de pele de raposa que era raro e custava muito caro. Ela fica encantada e afaga o presente com as mãos, dizendo: "Como pode uma coisa tão maravilhosa vir de um animal tão pequenino e totalmente insignificante?" O sujeito então diz: "Minha filha, se não quer agradecer, tudo bem, mas também não precisa me ofender." Uma professora passou uma lição de casa para a classe que era fazer uma redação com o tema "Mãe só tem uma." No dia seguinte, cada um dos alunos leu a sua redação para a professora. Todas diziam mais ou menos a mesma coisa. Falavam sobre mães carinhosas, amigas protetoras carinhosas, a rosa mais linda de nosso jardim, enfim, estas coisas. Finalizavam a redação dizendo: "Mãe só tem uma." Aí, chegou a vez do Joãozinho ler a sua redação, que dizia o seguinte: "Domingo foi visita lá na minha casa. As visitas ficaram na sala e ficaram com sede. Minha mãe pediu para eu ir buscar Coca-Cola na geladeira da cozinha, e quando eu a abri, eu gritei para ela: 'Mãe, só tem uma!'" Todo dia, Joãozinho perguntava para o CDF, 4 olhos da turma: "Você conhece o Dunha?" "Que Dunha?" "Aquele que raspou seu redondo com a unha." Não tinha jeito. O garoto tinha QI igual a 1000, mas esperteza igual a 0. Sempre caía na do Joãozinho. Até que um dia, chorando, resolveu contar a história para o pai dele. O homem, que era malandrão, ensinou o filho a revidar. Quando ele te perguntar de novo, pergunta para ele se ele conhece o Mário. Quando ele perguntar: "Que Mário?", você responde: "Aquele que te pegou atrás do armário." O 4 olhos passou a noite inteira praticando a pergunta e no dia seguinte, assim que viu o Joãozinho, foi disparado até ele e perguntou: "Você conhece o Mário?" "O parente do Dunha?" "Que Dunha?" "Aquele que raspou seu redondo com a unha." O diretor do hospício entra na sua sala e dá de cara com um louco pendurado no teto, nos fios de eletricidade. Chama um enfermeiro e pergunta: "Mas o que significa isso?" "Não é nada demais não, seu diretor. É que esse louco pensa que é uma lâmpada." "Pois tire esse louco de lá! Agora!" O enfermeiro coça a cabeça e diz: "Mas depois o senhor não reclama que tá escuro, tá?" Um sujeito nasceu sem os 2 braços, e para fazer qualquer coisa, ele tinha que pedir a ajuda de alguém. Para ir no banheiro, para comer, para beber algo, para tomar banho, e assim por diante.
Certo dia, ele ficou bem desanimado com sua condição física e ficou com muita raiva de tudo aquilo. Decidiu então pular do alto de um prédio. Na hora em que ia pular, ele olhou para baixo e viu outro sujeito também sem os 2 braços. Diferente dele, o sujeito estava dançando. Então ele falou para si mesmo: eu aqui com o mesmo problema dele, querendo pular deste prédio e ele lá embaixo dançando? Vou até lá embaixo e perguntar para ele o segredo da sua felicidade. Ele então desceu e perguntou ao sujeito: amigo, você não tem os 2 braços como eu e está aí dançando? Eu aqui com o mesmo problema. Estava querendo até pular deste prédio. Por favor, me diga qual é o segredo da sua felicidade? Então o sujeito respondeu: dançando o caramba, eu tô com uma coceira na bunda e não dá para coçar. Um garotinho estava folheando a Bíblia da família quando encontra um objeto que cai de dentro do livro sagrado. O menino pega o objeto e dá uma olhada. Percebe então que era uma folha seca que estava pressionada entre as páginas da Bíblia. Ele corre até sua mãe e diz: mãe, olha só o que eu achei. O que é isso, meu filho? Acho que era da cueca do Adão. Joana era uma bela mulher, porém meio louca. Ela desconfiava que seu namorado andava pulando a cerca. Muito ciumenta que era, Joana compra uma arma e se prepara para dar o flagrante no namorado. Sem avisar nada, ela vai ao apartamento do namorado e confirma suas suspeitas. Ela pega ele nos braços de outra mulher. Furiosa, Joana abre a sua bolsa, saca a arma e a aponta para a própria cabeça. O namorado, vendo aquilo, grita desesperado: querida, não faça isso, por favor! Cale a boca, seu safado. Você será o próximo. Uma garota novinha foi passar o final de semana na casa dos seus avós. Antes de se deitar, ela tomou um banho, se enxugou e saiu nua do banheiro. Sua avó a viu e, espantada, perguntou: que é isso, minha netinha? É a camisola do amor, vovó. A velha, gostando da ideia, resolveu ir tomar seu banho e fazer a mesma coisa. Quando saiu nua, deu de cara com o seu Alfredo. O velhinho deu uma boa olhada na velha e perguntou: que é isso? É a camisola do amor? Seu Alfredo, muito discreto, disse: bem que você podia ter dado uma passada nela antes, né? Uma cidade do interior era muito conhecida pelo fato das mulheres casadas pularem a cerca com frequência. Faziam assim: pulavam a cerca e iam na igreja se confessar com o padre. Achavam que depois de se confessarem, tudo estava resolvido. O padre da paróquia já era bem velhinho e todos os dias recebia muitas mulheres constrangidas, dizendo que haviam pulado a cerca. Ele então dava a elas as penitências pelos seus pecados. Era uma enxurrada de penitências todos os dias, e o padre, já farto de ouvir todo o dia: padre, eu pulei a cerca, preciso de uma penitência para pagar este pecado. Ele então resolve criar uma senha para que as mulheres não ficassem mais constrangidas, que era: eu caí no buraco, padre. E assim foi. A mulher chegava no confessionário e dizia: padre, eu caí no buraco. O padre já entendia a senha e passava a penitência. Num belo dia, o padre daquela paróquia ficou doente e foi substituído às pressas. O novo padre, que era bem mais novo, não sabia da senha e foi atender as mulheres no confessionário. A primeira chega e fala: padre, eu caí no buraco. A segunda, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. E assim foi até a 10ª mulher que falou que havia caído no buraco. Passaram algumas semanas e o novo padre, de tanto ouvir aquilo, procurou o prefeito da cidade e disse: senhor prefeito, queria que o senhor soubesse que a cidade está com as calçadas esburacadas, pois as mulheres vão se confessar comigo e todas dizem que caíram num buraco. O prefeito logo saca que o padre não sabia da senha e começa a rir da cara dele. O padre, sem entender nada, diz: eu francamente não sei do que o senhor está rindo. Sua mulher mesmo caiu 3 vezes só na semana passada.